a Universidade São Judas e o Laboratório de Arte Sequencial apresentam A Garagem da Mãe Joana. Papo sobre cultura pop, design e o que mais aparecer. Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui quem tá falando é o João Vitor JV, Caverna do RPG. Meu nome é Mariana Bauer. E eu sou o Cauã, apresentador e ilustrador da garagem. Por que eu não tenho... Agora que eu percebi, eu não tenho um segundo nome assim. É verdade, você podia O complementar, Arthur Mari. também não, mas você podia inventar, vocês Eu tenho demoraram, que- inclusive, tá Eu bom? inventei porque eu comecei como estagiário, então precisava me apresentar, né? Aí ficou. O Arthur hoje, inclusive, vai ficar com o subtítulo de réu primário. É que ele tá quietinho, Ele tá gente. quietinho. Não é- Amarrado ali no canto. É porque, não sei se vocês perceberam, né, na nossa narrativa aqui da garagem, mas a gente cometeu vários crimes ao longo das temporadas, né, sequenciando pessoas pra trazer aqui contra a vontade delas, pra tentar engajar, né. E agora a gente tá tendo que pagar por isso, então a gente mandou o Arthur pra resolver, né, nossos crimes ali, entendeu? Seria isso. Foi o nosso representante de crime. Ele sumiu já tem 2 meses, a gente tá meio preocupado. Exatamente. Eu fui resolver algumas coisas assim e tudo mais. É que na verdade a gente sequestrava sozinho. A gente contratava uma pessoa pra sequestrar, então você resolveu com essa pessoa, entendeu? Mas ele vai ser liberado hoje, né? Tomara. Até onde eu sei vai ser liberado, logo alguém tá aí, tá, Sim, gente? logo logo ele aparece. Mas aproveitando que o Arthur tá pagando por os crimes da garagem, hoje o tema é o que exatamente, gente? Crime! Olha só! Não ironicamente, não. Cara, eu acho que a gente devia contar o quão engraçado foi quando a gente tava na nossa reunião de pauta e simplesmente veio a sugestão. Vamos fazer um episódio de crime. Crime. Episódio de crime. Logo em seguida, só 2 pessoas falando, é o crime, é nóis. Porque, querendo ou não, tem muita obra sobre crime e eu acho que a gente tem tendência a gostar dessas obras, né? Então, Mistério também. Exatamente. O quadrinho da Mari é sobre crime, né? Exatamente, então, exatamente. São serial killers, praticamente. é um gênero que eu gosto muito também, é investigação policial, gosto pra caramba. Então acho que a gente tem bastante obra pra comentar E, sobre assim, a isso. gente vai falar de crime como um todo. Então, crime, a gente colocou até crime e não, sei lá, história noir, história de Sim. investigação, detetive. A gente colocou crime como um todo porque engloba tudo isso. Desde até comédia, histórias policiais, histórias de vigilantismo, detetivescas, tudo mais, histórias noir. Tudo isso entra nessa questão de crime que a gente vai comentar hoje. Inclusive, se são crimes reais ou não. Porque a gente Exatamente. pode comentar de obras que são baseadas em crimes reais ou que realmente mostram crimes reais, que eu acho muito interessante. Exatamente. Então tem muita abertura pra isso. Inclusive, eu até fico meio perdido de onde começar, assim. Eu acho que eu vou falar pra Mari começar, já que ela é a que tá mais empolgada Não, com o eu sou tema. muito. Eu trombei com ela e falei, Mari, tá pronta? Ela, claro! Com Nossa! certeza. Vamos entrar logo no Adoro estúdio. crimes! Eita, como é que é? Não sei. Isso sendo usado daqui a 5 anos contexto. contra a Mari, fora de contexto. Ai. Muito Mano, bom. eu vou começar com um que eu falo toda vez dele, Lá vem. que é o Chumbo Grosso. Chumbo grosso, Nossa. sabia. Eu Bom demais. adoro, mano. Era chumbo grosso ou Great Pretender, Entende? que eu O que imaginei. eu vou falar, mano? Eu já falei Chumbo Grosso, provavelmente metade da garagem já sabe o que é esse filme. E eu sempre falo que é pra o pessoal ver, porque é praticamente uma cidade que só tem não tem crime nenhum, aparentemente. E a história se desenrola com o melhor policial de Nova York. Edgar Wright. Mano, muito bom. Esse filme, que é uma trilogia, assim, tudo nele é perfeito, assim. Eu adoro ele, Ah, então não é só um filme, é uma trilogia. que é com porque os entra mesmos na atores. Corneto, né? Não, então ele trilogia faz Corneto. parte da trilogia Corneta. Isso. Entendi. É só pra entenderem, a gente já falou disso antes no episódio da Edgar Wright, então se quiser saber mais do Isso. filme Vai lá. e da trilogia Corneto, vá lá, que a Mari e o Veronese, a gente explicou bastante lá, principalmente a Mari. E, assim, eu já sei que a Mari ama esse filme, então pode debruçar e falar mais um pouco, eu deixo. Eu permito. Assim, tudo... Tá que o Arthur não tá aqui. Eu não sei se, tecnicamente, isso se enquadra como uma coisa sobre crime em geral. Mas como ele aborda o tema de assassinatos, de suave. mistério, assim, então eu acho que vai muito... Mas ele pega muito pra comédia, então, A garagem permite. Sim. ele pega mais pro humor negro, vamos assim dizer, que é uma coisa que eu adoro. Então, quando eles misturam essas
coisas É absurdas. muito bom, né? É Sim. muito bom. E mesmo que você fale assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Você não leva tão a sério, mas ao mesmo tempo, depois que você pensa, você fala, eita. É um pouco... Eu gosto muito disso, quando as pessoas brincam com essa coisa da morte, do humor, e ao mesmo Sim. tempo deixar uma coisa lá no meio assim, que você fala, cara... Eu devia estar falando que isso é um pouco sério, né? Porque isso pode acontecer, né? Tipo, pelo que eu pesquisei, o filme é baseado numa coisa que aconteceu, Ah, é? né? E qual é essa tal coisa, É assim? porque é o plot. É o plot geral do é. filme. É. Mas Você acha que é um spoiler muito forte? Seria dar? É que assim, a cidade falam que é a menos perigosa, não tem crime nenhum. Uhum. E que não tem nada de estranho lá. Só que claramente as pessoas são muito estranhas. Tem uma pessoa desapareceu lá, nem um pouquinho estranho, assim. E meio que, tipo, tem uma seita no meio. Imagine Caraca. Sally Face num humor muito trash, assim. É praticamente isso. E meio que é baseado numa coisa que aconteceu numa cidade que, tipo, ninguém Então, ligava na muito. verdade, a cidade tinha... Eu ainda não assisti a trilogia Aham. Corneto, como a Mari indicou lá atrás, desculpe. Imagina. Mas a ideia é que a cidade é um crime por si só. Sim, Só que eles falam que não tem nenhum crime dentro. Exatamente. Porque e tem é desaparecimento, mortes e Nossa, tudo é mais. muito louco. Eu adoro. Nossa, e esse filme, ele tem a cara do Edgar Wright, né? Sim. Tipo, é um filme que você vê a premissa e você fala, o Edgar Wright dirigiria isso daqui com toda certeza. Não, fala assim, eu quero fazer parte desse filme. Ai, meu Deus. Enfim, Sim. assistam Chumbo Grosso, não sei onde tem, procurei. Eu tô pesquisando aqui e parece que ele tá disponível para aluguel na Amazon e, se eu não me engano, parece que ele tá disponível no Apple TV Plus também. Sério? Olha, Acho que sim. Olha, aproveitar que agora o que a gente tem. o Cauã liberou o Apple TV Plus pra gente. Sim, tô bancando aqui a garagem pra um episódio especial que tá vindo aí de uma certa série. Ih, né? rapaz. E vocês estão ouvindo isso? Eu ouvi um barulho de cela abrindo. Que coisa ruim chegou, rapaziada. Cela Mal, abrindo. Te gente. liberaram? Te liberaram? Liberaram, gente. Ah, Tinha que cometido bom. umas infrações aí. Tinha quebrado as leis, né? Porque sobre o que é o episódio de hoje mesmo? É sobre Ah, crime, sobre né? A crime, gente já né? tava Sobre falando crime, que você precisava de subtítulo, né? Igual a Mari você não tem ainda. Aí ia falar que ia ser réu primário. É o primário. Pode crer, não. Meu vulgo. Mas e aí, quais foram as obras que vocês já citaram até Nossa, eu só agora? falei uma, né? Ah, tá. Edgar beleza. Wright, Chumbo Grosso, como não podia faltar, Não já que a Mari está no Entendi. episódio, Justo, falando de justo. crime. Enfim, se vocês quiserem saber mais, o episódio de Edgar Wright tem tudo que Tem. praticamente eu falei o filme inteiro, só que ninguém lembra. Sim. É isso, enfim, pode ir. E queria deixar o comentário aqui que a capa do episódio do Edgar Wright é uma das minhas favoritas até hoje. Hein? Então vamos lá ver, vamos É conferir. verdade. Ficou muito boa. E agora que o Arthur chegou, eu acho que você quer iniciar falando da sua recomendação de obra de crime? Cara, eu vou falar. Tá, pode ser. Eu vou falar. Vai ser meio que duas, mas é porque elas se complementam. Tá. Ela vem roubar. Não, Essa roupa na lista. Não, e no caso, é uma série bem popular. É só porque eu reassisti recentemente com a minha mãe, inclusive, que foi Breaking Bad. As maiores séries de Sério? crime. Nossa. quebrando a cama. Porque, né? A Eu maior. sou o crime. Eu sou o crime. Eu sou o perigo. Eu sou o Breaking Bad. E nossa, tipo assim, eu tinha assistido essa série, eu devia ter uns 12, 13 anos. Então eu era bem Meu novinho. Deus, Arthur. É, eu era bem novo quando assisti Breaking Bad. Meu Deus, mas que pó branco é esse que eles estão Esse pão fazendo? branco, aí essa. Mas É essa- aí. amaciante? que tá fazendo? esse gelo azul que eles fazem. E assim, eu reassisti agora com 21, né? Então foi, mano. Foi muito legal ver e, assim, a obra só crescer pra mim no conceito, sabe? Porque eu tinha um certo medo de, putz, será que ficou datada? Será que a minha expectativa vai ser muito diferente? E foi o contrário, sabe? Consolidou muito mais. Eu tava a caminho daqui, né? Depois que eu saí da penitenciária, eu tava refletindo sobre. E é meio curioso como, tipo, muitas das grandes séries que são consideradas das maiores de todos os tempos, muitas têm a ver com crime, né? Tem esse... Essa é a melhor parte. Parece que tem um certo fascínio, né? Nossa, De, pior tipo, que é ver essas verdade, você figuras levantou um controversas. ponto aqui que realmente, né? Sim, tipo, pensa, ó, tipo, Breaking Bad. Eu só vi dessas grandes, acho que eu só vi Breaking Sopranos. Bad. Sopranos, The Sherlock Wire, Holmes. Sherlock Ah, Holmes sim. também. O próprio, qual é o nome? O que o... Estão falando que vai inspirar o Lanterna Verde lá, o... Ah, Ah, True True Detective. Detective Sim, também. Sim.
Então, assim, é meio... Até, tipo, Peaky Blinders da vida, sabe? Tipo, é meio bizarro. E também, e é mais curioso ainda porque a gente vê essas séries que tem esses caras que são criminosos. E aí, tipo, tem E um a monte de gente gente que fala... torce por Nossa, ele. sim. Tipo, Mas tem... é legal porque tem aquela parada, tá torcendo por ele, mas depois você fala, é meio errado tá né? torcendo por É, ele. não, porque, por exemplo, eu assistindo Breaking Bad, né? Acho que quem teve um mínimo de contato com a obra, talvez saiba que, tipo, o Walter, ele é uma pessoa, ele é uma figura muito engrandecida, né, na Sim. cultura pop. E tem a esposa dele, né, que é a Skyler, que é uma das mulheres mais odiadas da cultura pop. Junto com a Lorde de The Walking Dead. Sim. As duas, meu Deus do céu, eu nunca vi tanto hate É. É mulher? Mulher. É, sim. Sim, e, tipo, revendo... A mulher tem que sofrer naquela. Não, é que a João cultura acabou de pop cometer um crime. odeia Então- mulher. Eu Sim, nunca vi, é mano. mais simples do que isso, é só É. misoginia. Exatamente. Mas é muito curioso, porque, tipo assim, é muito. Tem realmente esse movimento contra a Skyler. E reassistindo, ainda mais com a minha mãe, tipo, eu e ela, a gente tava muito, tipo, meu Deus, mano, a Skyler ela é uma santa por aturar o Walter por tanto tempo, sabe? Caramba. Porque realmente, ela acaba cedendo muito pra ele. E ele é um escroto, tá ligado? Ele envenena a criança, mata a gente a rodo e pá, tipo, ele não é uma pessoa boa. Sim. E aí você vê essa pessoa que tá tentando conciliar, sabe, a família deles, né? Que tem o filho, tem a filha que acabou de nascer. E você, tipo, eu acho que é uma bagulho muito de, tipo, masculinidade tóxica, talvez, sabe? De ver essa figura problemática e falar, tipo, não, é isso mesmo, a mulher dele é uma escrota. É a cultura do Sigma que a gente tem. hoje. Exatamente. A gente pega um personagem que na nossa cabeça tem uma evolução legal ali e que, tipo, realmente passa essa vibe de pessoa foda, né? Mas as pessoas acabam adotando muito, tipo, no contexto que não tem necessidade, Exatamente. Total, olha o Nossa, Thomas Shelby, né? né? É, eu tô Cara, achando, verdade. tem um O personagem que se Coringa. enquadra muito aqui que eu vou falar daqui a pouco também, que entra bastante. Mas eu queria pode continuar deixar Breaking Bad. realmente Tá. essa recomendação geral. Eu tô começando Better Call Saul, a gente tá vendo Muito também bom. com minha mãe, a gente tá na primeira temporada, que também tá sendo uma experiência legal. É curioso porque são vertentes diferentes. Tipo, Breaking Bad, tipo, crime realmente é droga, produção, metanfetamina e tal. Enquanto Better Call Saul é, tipo, joga um pouco mais nas entrelinhas porque é um advogado, né? Sim. A gente tá acompanhando o Saul Goodman antes de virar ele mesmo. No Breaking Bad a gente vê um crime mais realmente tráfico, uma parada de drogas, uma coisa Sim. mais na cara. Isso você sabe que é uma coisa de crime mesmo, é errado, tá contra a lei. Enquanto no Better Call Saul é uma parada meio quebrando as leis através das Isso. entrelinhas, né? Sim, e tipo, o Jimmy, né, ele ainda não tem o vulgo de Sol, ele é muito, tipo, ele é um cara trapaceiro, sabe? Uhum. Ele não é igual o Walter Ardiloso, que... né? ele não é o Walter que, tipo, literalmente mata pessoas, fabrica droga. Tipo, o Jimmy é essa figura mais, tipo, mano, tem uma palavra pra isso, mas tá me fugindo. Mas enfim, esse cara mais ardiloso e tal. E são duas obras muito boas, né? Elas se complementam bastante. Acho que, eu diria até que Better Call Saul talvez seja o melhor spin-off da história. Eles falam que sim, é um dos Sim, melhores. Sim, tem gente que considera Better Call Saul melhor que Breaking Bad. Sério? Cara, Better Call Saul Sério? me cativou mais do que Breaking Bad. Sério, você gosta Caramba. mais? Eu dropei Breaking Caramba. Bad nos primeiros Caraca. episódios. Caramba. Mas, tipo, eu era muito novo também. Aham. Então, tinha quase essa idade quando comecei a assistir, mas não me cativou tanto, sabe? Pode Você é crer. quase E- 21. Não, 21 pela também. primeira vez. É antes. Então, Better Call Saul eu comecei a assistir recentemente. Recentemente não, faz um tempo já. Eu Acho que foi em 2023, 2024. E, cara, eu fiquei muito vidrado por essa jornada. E você acabou já? Ainda não. Ah, tá. Se eu não me engano, eu tô na segunda temporada. Inclusive, tem que entendi. voltar a assistir. Mas é uma série muito boa também. Ela é muito diferente. Eu lembro que na época eu não gostei tanto das primeiras temporadas, porque ela diverge muito de Breaking Bad, que é essa Sim. coisa mais na cara, tipo, adrenalina. Tem esses momentos em Better Call Saul, mas como é um passo diferente, igual o João comentou, né? São crimes muito distintos. Demora um tempo até Better Call Saul meio que cruzar essa linha de Breaking Bad. Sim. Que eventualmente chega. Chega, tipo, acho que lá pras últimas 3 temporadas, vamos dizer assim. Quantas tem mesmo? Eu acho que são 6 ou 7. 5 ou 6, Ah, tá. É, acho E que Breaking são Bad 6. tem 5. 5, né? 5 temporadas. Better Call Saul, acho que eles têm quase a mesma quantidade de episódio, mas acho que Better Call Saul tem uma temporada a mais, então acho que são 6 mesmo. E Better Call Saul também, o início dela é muito mais cadenciado do que Breaking Bad, né? Pelo menos na minha opinião. Tipo, eu vejo ela como uma série muito mais lenta e que você tem que ir degustando realmente aos poucos, né? Sim. Tipo, ela te entrega aos poucos também. E Breaking Bad acho que tem essa pira de, tipo, quando vai começar de verdade a parada. E acho que a primeira temporada muita gente dropa por isso. Porque é mais devagar, é muito curta, né? Acho que são 6 episódios. Sério? Eu acho que é uma temporada muito mais curta em relação às outras. Acho que a última é a maior, que tem 16. Ô, louco. Mas também, tipo, realmente toca muita coisa e é uma série que não tem filler. Tá ligado? Você pode. Tipo, quer dizer, toda a Caramba! mosca. Toda a mosca É, que o é da mais, música, que é mais bem famoso. Sim. Mas, no geral, tipo, cada episódio faz valer, sabe? É doido pensar que é uma história de, sei lá, 60 episódios e cada um é, tipo, mano, tão impactante quanto o outro. Sim, Mas, enfim, essa é a minha recomendação, né? Não foi uma recomendação nichada, muito pelo contrário. Mas acho que é só pra exaltar realmente essa figura que é Breaking Bad, que tem um impacto surreal. Verdade. Exatamente.
E você, João? Cara, você falou muito da questão do Walter White, né? Dele ser muito levantado como essa figura que engrandece e tudo mais, e falam do personagem como se fosse pegando como símbolo, assim, que é uma coisa super errada, porque ele é um criminoso e tudo mais. Tem um personagem que ele tem essa fama também, só que ele é muito mais disfarçado, eu acho. Que é o Punisher, o Justiceiro. Nossa, uma Na boa. minha opinião, as histórias dele, principalmente pós anos 2000, na entrada do Garth Ennis ali, ele toma uma atuada completamente diferente, assim. Porque esse personagem, dentro da cultura pop, ele é muito considerado um símbolo, às vezes até por policiais, sabe? Pessoas Caramba. de coisas de... já teve uma época que os policiais estavam colocando, tipo, símbolo do Justiceiro no carro, assim, uns negócios Sim. assim. Aí você para pra pensar que até o próprio criador do personagem, que é o Gary Conway, que ele criou nas histórias do Homem-Aranha, né? Como vilão do Homem-Aranha ali e tudo mais. E depois, inclusive, era bem vilão mesmo no começo. Depois que foi tomando essa história de vigilante, justiceiro, e depois tem toda a história dele como ex-militar. Mas enfim, o próprio criador, ele falou, cara, se você olhar o personagem hoje em dia, ver esses policiais colocando, tipo, usando a camisa e tudo mais do personagem, não faz sentido nenhum. Sim. Porque o Justiceiro é um personagem que representa a falência do sistema, basicamente. Caramba. É tipo, os policiais não conseguiram fazer e o Justiceiro aparece ali. E é um cara que tá completamente errado. Inclusive, minha indicação aqui é dar uma lida nas histórias do Justiceiro do Garth Ennis, da fase Max, né? Gente, se você é menor de idade, não leia, tá? Porque é muito pesado. Mas eu acho que é um personagem super interessante pra discutir o crime como um todo e o próprio crime da sociedade também. Porque quando você pega o Justiceiro, principalmente no início da fase... O Garth Ennis, ele começou um pouquinho antes. Ele começa nos anos 2000. O Garth Ennis, pra quem não conhece, voltando um pouquinho antes, ele é o criador de The Boys, tá? Então, se vocês estão no hype da série e tudo mais, Garth Ennis é o escritor que criou The Boys. Eu não gosto dos quadrinhos de The Boys. E também não gosto muito da fase inicial dele do Justiceiro na Marvel Knights, na verdade. Que ele faz uma história bem escrachada e tudo mais. Ele que faz aquela história que o Justiceiro passa com um rolo compressor em cima do Wolverine. Ele prende o Demolidor no negócio com uma arma na mão e tal. Fala pra matar ele antes que ele mate o cara. Tem essa história mais, tipo, tirando sal de super-heróis. Mas depois que tem o 11 de setembro, muitos autores de quadrinhos começaram a mudar de ideia e tudo mais ali sobre o conceito de alguns personagens e cada um foi impactado de uma forma, principalmente os que moravam em Nova York, né? Que tem aquela questão de que os Estados Unidos fez guerra em tudo quanto é lugar. Tipo, eles adoram fazer guerra na casa dos Adora outros. trazer democracia pros países. Democracia, né? E aí, quando acontece no quintal deles, os caras são impactados. E muitos criadores começaram a pensar nisso. E foi daí que surgiu a ideia do Justiceiro Max. Que ele mudou completamente a vertente, começou um outro quadrinho, até outro universo. O universo Max não se liga ao universo Marvel principal. E lá ele discute algumas coisas muito interessantes, assim, do próprio crime, né? Da sociedade, né? Desde traficantes, mafiosos, tudo mais. Ele traz a máfia ali e tudo mais, só que ele também traz muita questão de crime de guerra também. Porque ele faz uma questão com o personagem do Justiceiro pra você entender mesmo que ele não é o herói, cara. Que ele coloca uma questão de que na minissérie que ele começa, que é o Justiceiro Born, que aqui no Brasil fica Nascido pra Matar, que inclusive eu acho que a tradução é uma referência a Rambo, tá? Tá. Faz sentido. Tanto que ele tá no Vietnã. Sim. Pelo menos no Brasil a tradução é bem... Eu acho que é bem intencionada nesse sentido. Você vê que o Frank Castle, que é o cara que todo mundo fala que é um herói, não sei o que mata bandido, muita gente fala que os heróis têm que matar bandido mesmo, você vê que ele é um cara super perturbado, cara. Quando ele era capitão, tenente, sei lá, eu lembro direito na história, porque faz tempo que eu li. Mas quando ele tava lá no Vietnã, no final da guerra, ele era um dos caras que não queria que a guerra acabasse. Caramba. Porque ele gostava de matar os caras. Você vê, tipo, que ele matava com uns requintes de crueldade e tudo mais. E quando ele vai pros Estados Unidos, você vê que a família dele é morta, né? Tem toda essa questão que é a origem do personagem. Sim. E você percebe que, cara, esse maluco aí, ele só tá usando como desculpa, porque ele gosta mesmo de matar os caras. Tipo, ele é sádico mesmo. Ele é sádico pra caramba. E aí você vê que ele usa como desculpa e, tipo, fica aquele negócio. Ele mata os caras, você fica, tipo, às vezes, torcendo na história do Justiceiro pra ele matar os caras, porque os caras são escrotos pra caramba. Os mafiosos que o Garth Ennis cria são muito escrotos, assim. Ele trata de vários crimes reais, tipo, tráfico humano, tráfico de drogas, tudo mais. Até a corrupção do próprio governo ele coloca ali. E você torce pelo Justiceiro, mas você pensa, mano, esse cara é um filho da puta Sim. também, né? Ele não tá muito atrás ali dos outros caras. Verdade. Exatamente. E eu acho que é um personagem muito interessante nessa toada de crime, assim. Lendo com responsabilidade, são histórias muito boas, assim. E eu acho que é um dos grandes quadrinhos de crime que a gente tem, assim, dentro dos anos 2000, tipo, de tudo, assim, sabe? Muito facilmente. Sim, Eu esse acho que a Fênix aspecto que escreve você muito bem. trouxe da influência do Justiceiro, né? De ter virado um símbolo que muitas pessoas adotaram pra si. Sim. Eu lembro de ter visto um trecho de uma HQ, eu não sei se você chegou a ler essa, que é tipo, tem dois policiais que de fato vão falar com o Justiceiro, e eles têm o adesivo no carro deles. E aí o Justiceiro vai e tira, tipo, ele tira o adesivo e fala, tipo, a próxima vez que eu ver você usando isso, eu vou matar você. Porque, tipo, eu sou... que ele fala isso, que é tipo, eu sou...
eu sou a descrença, eu sou o aspecto que, tipo, perdeu a esperança em tudo. Sim. Vocês não representam isso, tipo, vocês têm que representar Ele é o oposto, né, praticamente. sim. Ele é o oposto do super-herói mesmo. Tanto que o pessoal faz muita comparação. Até na Guerra Civil tem isso, né? Comparação dos soldados que lutaram no Vietnã, que todo mundo sabe, né? Que os soldados do Vietnã, eles voltaram não como heróis, mas como párias da sociedade. Que é aquela Sim. questão. O governo americano treina os caras, faz os caras ficar super mega fodão pra matar. E depois, quando volta pro mundo normal, os caras não sabem viver. Só que Verdade. o governo americano só larga eles na sociedade. Vira Sim. uns psicopata, Aquela coisa mais, basicamente. tipo, estresse pós-traumático. Exatamente. Inclusive o Justiceiro tem isso, né? É Uhum. tratado isso no Justiceiro Max bastante. E é muito legal porque muita gente faz a comparação dele com o Capitão América. Capitão América é de uma geração onde o pessoal que lutou na guerra voltou como herói. Sim. Então, destruiu os nazistas e tudo mais. Pode crer. Então ele é o inverso do Capitão América, por exemplo. Verdade. Esse Tem essa parada é muito questão. interessante. Tanto que eu já ouvi falar que os Vingadores não gostam, né, do Frank Castle. Eles odeiam. Todo mundo odeia o Justiceiro. O Homem-Aranha odeia o Justiceiro, tá Sim. ligado? Todo Caraca. mundo odeia ele. Cara, um dos poucos personagens que o Homem-Aranha ameaça mesmo, fala, mano, eu vou te quebrar se você aparecer com o Justiceiro, tá Nossa. ligado? O Homem-Aranha. O Demolidor nas HQs ele também tem alguma relação com o Justiceiro? Eles se Ou foi odeiam só também. Ah, é? Eles se odeiam. A relação do Demolidor, inclusive o Demolidor é outro personagem legal pra citar, né? Daqui a pouco, verdade. Porque ele vai pra outra questão do vigilantismo um pouco mais idealista, mas que ainda vai pra violência, que é uma parada errada. Sim. E entra até na questão de advogado, porque o Matt Murdock é um trapaceiro, né? Sinceramente. A gente falou de Better Call Saul, ele Sim, também é. Sim. Mas voltando pra relação dele com o Justiceiro. O Justiceiro foi criado nas histórias do Homem-Aranha como um vilão. Ele é contratado pelo Chacal pra tentar matar o Homem-Aranha, se não me engano, tem essa parada na época da saga do clone original, lá nos anos 70. E ele ficou meio sumido. Mas o visual dele, né? O cara com a roupa toda preta, caveira no peito, assim, que foi desenvolvido pelo John Romita, mas desenhado pelo Rosandro, né? Um abraço pro Sgroy, que adora o Rosandro aí. Mas, enfim, ele foi desenvolvido ali, apareceu como esse personagem, vilãozinho da vez, tudo mais, sumiu. Mas o visual dele ficou tão marcante que o pessoal pedia mais dele. E aí, nas histórias do Frank Miller do Demolidor, quando teve aquela reformulação das histórias do Demolidor pra uma parada mais de crime, trazer a questão dos ninjas e tudo mais, o vigilantismo mesmo, realmente ali aparecendo nos quadrinhos pela primeira vez. Primeira vez não, porque nos anos 70 o Batman começou a tratar um pouquinho, mas eu acho que o Demolidor é quem traz mesmo nos anos 80. Mas teve um arco de histórias que realmente reformulou o Justiceiro. Ele aparece como um vigilante mesmo. E um vigilante contra o Demolidor, porque o Demolidor ainda tinha aquela questão de que, às vezes ele se estourava ali, fazia algumas merda, batia mais do que devia nos caras, sim, Sim. mas ele tinha a questão de não matar. O Justiceiro já chega e fala, não, tem que matar mesmo. E aí é a primeira vez que tem esse conflito aí de ideologia. O Justiceiro ser o cara que é o vigilante que mata, e o Demolidor o vigilante que é um pouco mais idealista. O que é o que acontece na série também, né? esse Exatamente. conceito. A série é totalmente inspirada nesse arco do Frank Miller, que perdura por muitos anos. Sempre nas histórias do Demolidor tem participação de Justiceiro trazendo essa questão. Tanto que na série tem aquela cena uma famosa que ele fala, tô coçando, meu dedo tá coçando pra matar, não sei o quê. Sim. Tipo, Meu dedo tá coçando pra matar vagabundo. Ele Sim, fala isso no tribunal, sim, muito sim. bom. E é muito bizarro, tipo, eu não sei se é por mal ou por bem que essa série, ou, tipo, passa essa impressão idealizada, ou, tipo, glorificada do Justiceiro. Eu acho que a intenção não é ser glorificada. Não, É só porque ele é um realmente personagem não. meio, tipo, ele é badass, Sim. ele É que tá nem ele- aí. Seria o oposto do Batman, talvez assim, do... Sim, Também. né? Pra Exatamente. Marvel conseguir algum público nesse sentido. Cara, Sim. eu acho bizarro, assim, porque o Justiceiro, eu lembro agora da cena dele no Guerras Secretas, velho. Que é a única cena que ele tem. Que, tipo, tá todo mundo acabando o mundo, tá o universo Ultimate chocando com o normal. O que o Justiceiro vai fazer no último instante de vida dele, ele vai no Bar Sem Nome, que é onde tem todos os supervilões da Marvel se reúnem e estão assistindo ali a treta dos Vingadores. Aí ele chega assim, só com dois trabucos, assim, ele tá. Ele mata todos os vilões da Começa a Marvel, matar praticamente. todos os vilões. Nossa, a cara dele fazer isso. Aí você fala assim, puta, em vez de estar ajudando, ele tá aí, tá ligado? Eu vou morrer? Tudo bem, mas vou levar vou morrer todos esses matando. caras. O KD vai ser alto aqui da parada. Mano, aí você fala que esse cara não é doente da cabeça, tá Pois é. ligado? Sim. Pois é. Mas só também finalizando isso, uma coisa que me veio, que eu lembro de ter visto, foi muito bizarro. Esses dias eu tava no mercado, tem um mercado aqui perto da faculdade, né? E a gente não, né? Eu tava lá e eu vi, tipo, o segurança tinha um adesivo do Justiceiro na cadeira dele, mano. E é tipo, pô, mano, eu quero um segurança do mercado, velho. Tipo, ele lá com Cara. esse símbolo do Justiceiro, eu acho que realmente é aquela coisa de essas figuras, tipo, policiais, seguranças, querem se ver como heróis, Sim. sabe? E não, tipo, tudo bem. Mas se vê como Capitão América, né, cara? Assim, né, mano? eu acho que nem essas pessoas sabem o que é o Justiceiro. Exatamente. Não sabe Eles o que só veem o representa. símbolo e falam assim, Sim. esse cara tá usando, sobre o quê? Sobre um herói. Vou que meter a sei- porrada em quem fizer merda. Aí, tipo, o pessoal fala assim, cara, você não tá usando o símbolo corretamente. Exatamente, desse Sim, jeito. sim. É que nem o símbolo de facção. Exatamente. Mano, como assim? É símbolo de facção isso. sim. Entende? Não faz sentido. A polícia literalmente quer bater só nas Sim, pessoas, aham. sem E motivo. essa questão do... Nossa, a gente tá soltando várias frases aqui que a gente pode ser usado pela gente, né, cara?
E eu ia comentar também que essa questão do símbolo do justiceiro foi muito importante, principalmente nos Estados Unidos, que tiveram até que reformular o símbolo dele teve também, isso, né? né? Sim. Não sei se vocês viram, a Marvel mudou a caveira do justiceiro Sim. quando começou a ter muito disso. Sério? Eles mudaram. Eu acho que Foi eu muito lembro de ver na criticado, época. foi muito criticado, mas mudaram. Foi. Mas a coisa escalou, tipo, tão Fora, grande lá né? nos Estados Unidos, os policiais estavam, tipo, adotando isso de uma forma tão forte que a Marvel teve que interferir Foi- e mudar o símbolo do Foi nessa Caramba. época que o Gary Cohen se pronunciou, que ele falou acho que no Twitter, no X, não lembro se era X, mas ele Aham. comentou o que eu falei antes. Que ele falou, será que eles sabem, têm noção do que o símbolo significa, que é a falência do sistema, sabe? Sim, Ele questionou sim. isso. E aí a Marvel mudou, tanto que a Caveira do Justiceiro mudou, ficou um estilo mais... sei lá, parece... ficou diferente, assim, não parece tanto Não uma é bem caveira. minimalista, né? Mas eu lembro de ficar bem Mudou uma diferente. caveira e botou tentáculo. E é nessa época que o Justiceiro vira líder do tentáculo, ele vira ninja, tem umas paradas assim. sim. Caramba. E aí depois tem toda a questão da fase dos Dark, do Demolidor, que no final ele enfrenta o Justiceiro e derrota ele, né? Que ele tira o Justiceiro do tentáculo. Tem isso. Pode crer. Que Mano, é bizarro essa fase, tá? É bizarro, gente. eu vou deixar uma recomendação, que é um episódio da Folha de São Paulo. Eu não vou lembrar exatamente o nome, mas acho que se você procurar, tipo, por Folha de São Paulo, policial e tal, que é um episódio debatendo sobre saúde mental de policiais. E aí fala muito sobre essa coisa de, tipo, essa perspectiva dos policiais se verem como heróis. Sim. O que isso, tipo, vai destruindo a mentalidade deles porque são pessoas, tá ligado? E é uma profissão só. Tipo, tudo Verdade. bem, é uma profissão de risco, não querendo desmerecer nada, mas, tipo, eles são profissionais. Não é pra se tratar, tipo, não, eu sou o Rambo, eu sou o Capitão Sim. América, eu sou imbatível, porque isso é sobre um episódio justamente sobre a saúde mental deles. E como essa postura, tipo, que de novo, acho que volta pra essa masculinidade meio tóxica, sobre psicólogo e tal, como, tipo, tentam ter um ambiente que incentiva a terapia pra eles, mas você acaba não rolando porque, tipo, se você vai na terapia é porque você é fraco, tá ligado? Sim. Então, tipo, eu acho que o Justiceiro, infelizmente, Uma acabou terapia pro Justiceiro teria ajudado, hein? Nossa, com certeza. Não, cara, tem uma cena que eu acho bizarra, que é quando ele, no final do Born, quando ele vai encontrar a família dele, eu acho que é no final do Born, não lembro direito, eu acho que é a 5ª edição, por aí. Ele vai encontrar com a família, você vê que a mulher dele fala, tá tudo bem, e ele tá triste por estar fora da guerra, sabe? Ele tá, tipo... Caraca. Ele tá meio apático, assim, você Saudade fala, de mano... matar a gente. Mano, esse Sim. cara não tá bem, velho. Esse cara é Sim. louco. Na sé- Calma, fala, pelo amor de Deus, sua recomendação, que eu acho que não vai dar tempo. Verdade. Bom, e, cara... se de- Desculpa cortar, gente. É Não, porque a vai lá, gente realmente fala. tem horário. Sim, O Cauã não sim. falou nada. É verdade. E se dependesse de mim também, eu acho que eu passaria um episódio todo falando dessa obra que eu vou recomendar agora pra vocês. Opa, já sei. Vocês que estão aqui já sabem, porque eu trouxe o livro, que eu tô falando de Death Note, a Northern Note, que traduzindo pra português seria... Não, o título em português, né, seria Death Note é o caso do assassinato em Los Angeles, que é basicamente um prequel de Death Note. Caramba, É, é, legal, não sabia legal. disso. Exatamente. Ele foi lançado em 2006, no mesmo ano em que o mangá foi finalizado, e eu peguei o nome do autor aqui, vou Eu ia pegar. falar, não é os mesmos caras, né? Não é a mesma... Eu achei engraçado porque ele veio com o negócio do Death Note aqui, eu peguei na mão, eu fui abrir esperando o quadrinho, né? Eu falei, que isso? É um Então, livro? Ah, é Sim. literalmente um livro? É literalmente um livro. livro. Legal. Sim, ele é escrito pelo Nishio Isin. E, como eu disse, ele foi lançado assim que o mangá É o encerrou. Nissiosen que faz? Uhum. É o cara do Monogatari? Eu não sei dizer esse. Eu não Deixa sei eu ver como é que escreve o nome, se é ele. Aqui, ó. Vê se você acha aí. Porque ele já fez o quê? Caramba, velho! Ah, É ele o fez cara o quê? do Monogatari. Caraca. Monogatari, Zodiac War, se não me engano, ele fez também. Katana Gatari também é dele. Ele é muito foda. Caramba. Tem o... Como é que é o mangá que ele faz pra Shonen agora também? Eu esqueci que é de um monte de menino gênio que eles é um Shonen. Essa Que eles arte usam daqui? cálculo, bagulho pra lutar. É mó legal. Nossa, não faço ideia. Essa arte é daqui, desse livro? Sim, é desse livro. Caramba, eu já vi essa arte, mas eu nunca entendi ela. Então, Deixa eu ver. essa arte que a Mari tá mostrando, Ah, infelizmente quem tá ouvindo não vai caramba. conseguir ver, mas ela é a arte que tá na capa da edição em português. Infelizmente é impossível encontrar essa edição hoje. Eu tentei por muito tempo. Ah, é? Tanto é que essa daqui que tá comigo é a edição em inglês. Então. Caramba. E, cara, eu já vou dizer, eu vou dar um contexto antes, que, assim, eu acho que quem ouve a Garagem já sabe que Death Note é muito importante pra mim, é uma das minhas obras favoritas de todos os tempos. E depois que eu terminei o mangá, não, o anime, eu fiquei, tipo, muito curioso pra saber que outros conteúdos a Death Note tinha, né? A franquia Death Note tinha. E eu acabei encontrando o Death Note Another Note. E eu fiquei chocado quando eu descobri que é basicamente a história
do caso em que a Naomi Misora, aquela mulher que o Light matou logo nos primeiros episódios, Nossa. trabalhou com ele. E, cara, isso Agora faz era sentido, genial, que porque... legal. Aham. E a Naomi Misora, tipo, ela é uma personagem incrível, que teve pouquíssimo tempo, porque ela morreu, infelizmente, Sim, nos primeiros episódios. o Light mata ela rápido. Mata. Mas, tipo, ela é muito cativante. Ela aparece uns 3 episódios e você quer saber mais sobre ela. E ela, tipo, é um efeito borboleta ali na série, porque se ela tivesse viva, o Light não teria conseguido conquistar tudo ele. Ela que ele conseguiu. descobriu, né? Ela É. descobriu que era Sim, ele. exatamente. E, tipo, todo aquele jogo que eles têm do Light tentar descobrir o nome dela e o Ryuki zoando o Light porque a Naomi tinha passado o nome errado dela. Errado não, o nome falso pro Light, porque ela é uma detetive experiente, né? Sim. Tem a questão do marido dela, que é o Ray Pember, que o Light também mata. E por causa disso, ela Ela tá fica investigando a louca. morte É por dele. isso que ela volta, né? É. Hã? É por isso que ela meio que volta pra ajudar o L, não é? Por causa da Isso. morte do marido também. Eu vou tentar dar um contexto simples assim. O Light, ele acaba sendo investigado pelo Ray Pember, que é um detetive dos Estados Unidos. E o Light acaba matando ele, né? Porque ele descobriu que o Ray tava investigando ele. Isso aqui era um plano do L pra chamar a Naomi pra participar da investigação Caralho, sem foi o- isso que filha da Matou de propósito, Foi, né? ele fez Não de sei. propósito pra... Ele escolheu todos os agentes do FBI, né, na Sim, época. ele selecionou. E ele selecionou esse cara justamente pra Naomi vir e investigar com ele sobre o caso Isso. Kira. Só que ela não aceitava de jeito nenhum, porque o cara falava que ela não era mais... Exatamente. O que eu acho meio bosta. No anime, a gente vê que, tipo, a Naomi, ela já tava casada com o Ray Pember. E a Naomi, ela não queria que o Ray fosse investigar o caso do Kira, porque ela sabia que, tipo, o Ray poderia correr um grande risco de vida ali. E é justamente isso que acontece. O Ray acaba, infelizmente, morrendo, o Light mata ele, e ela acaba ficando louca. Ela entra em desespero porque o marido dela morreu. É a cena do metrô, né? Que ele morre. Isso, ele morre no metrô, que é uma das cenas, tipo, de ápice, assim, no anime. Foi uma das cenas que me conquistou, que Que me fez primeiro é a do apaixonar. ônibus, né? que Tem a do nossa, ônibus, sim. exatamente. E depois vem a cena do metrô, onde o Ray finalmente morre. E depois que o Ray morre, a Naomi vai investigar a morte dele. Então é onde ela acaba encontrando o Light, só que ela não sabe que o Light é justamente o Kira, né? Então, depois que o Light descobre que a Naomi é muito inteligente e o marido dela é o Ray Pember, então ele fala, eu tenho que eliminar essa mulher a qualquer custo, e eu vou eliminar ela agora. Então ele entra nesse jogo, tipo, que dura uns 2 ou 3 episódios, dele simplesmente tentando descobrir o nome dela enquanto eles estão voltando pra casa, sabe? Então é Sim. muito interessante. E no fim, infelizmente, o Light, ele acaba conseguindo matar a Naomi Misora, ele acaba escrevendo o nome dela no Death Note e faz ela se suicidar, como desculpa que o marido dela morreu, então ela ficou Sim. deprimida. E isso chega ao L, né? E o L comenta que a Naomi Misora já tinha trabalhado pra ele em um caso. E é justamente esse caso que a gente vê em Death Note e Another Note. Caramba. E quando eu descobri isso, eu fiquei muito chocado, cara, porque era justamente o que eu Agora eu queria. quero ler, mano. Exatamente. É muito bom. Cara, esse livro aqui, ele tem uma importância pra mim também, porque foi o primeiro livro que eu li em inglês. Então, eu tava lá caçando as palavras no Google Tradutor Caramba. pra descobrir o significado. Então, ele foi muito importante pra mim também. E sobre a história em si, é uma história muito bem escrita. É uma história de suspense, não me mistério surpreende. fenomenal. O Ziozen que tá fazendo. Então, cara- Quem já leu Monogatari sabe quão bom é, tá ligado? Mano, o nível de escrita desse cara é maluco, mano. Ele é ele é cria os- muito foda. Ele é muito bom. Ele cria os mistérios e tem plot twist, os personagens são carismáticos. E tem outro ponto focal muito importante nesse... Eu só ia perguntar, tem muito personagem na história? Tipo, é bastante? Não é é pouco, bastante. né? Geralmente ele trabalha com poucos personagens, mas Isso. ele desenvolve muito bem eles, assim, no Monogatari Muito. mesmo. Cada arco ele foca numa menina diferente e tal. Mas não tem um paralelo com o Death Note em si. Ou Não. chega a ter menção. Mais ou menos, porque quem tá narrando o livro é o Melo, que é uma das crianças caramba. que tava lá na casa do... Nossa. no orfanato e caramba. tudo mais, que era pra ser um dos substitutos do L. Porque ele, teoricamente, o Melo, ele acaba descobrindo o arquivo sobre esse caso, né? E, cara, esse caso, quando eu falar pra vocês vão ficar chocados também, porque é basicamente um caso em que tem um... É que se eu falar, eu vou dar spoiler, né? Mas eu vou dar o contexto que eles dão no começo do livro, que é basicamente um irmão perdido do L. É uma pessoa muito similar a ele. E também muito inteligente também. Ele é um detetive. Caramba. E ele tem essa rixa com o L, sabe? Enquanto o L virou o maior detetive do mundo, o bebê, né, que é como eles chamam de... Beyond Birthday, alguma coisa Isso, assim. Beyond Birthday. Isso. Boa, Mari. Ainda bem que você encontrou aí, porque eu não lembrava a sigla A lei do Personagens nascimento. aqui. é. Então, aí ele tem essa rixa com ele. Só que ele acaba virando um criminoso por causa disso. Então, Caramba. o último caso de assassinato dele vai ser um caso onde ele vai vencer o L. Nossa. E a Naomi é justamente quem vai investigar isso, entendeu? Só que a gente não sabe que... Assim, tem um momento ali da história que a Naomi, ela acaba encontrando pessoalmente o L.
Mas eu vou dar um spoiler aqui pra vocês, e não é o L. É justamente o Beyond Birthday. Porque ele se Caraca. passa pelo L. Caramba. Ah, então é Entendeu? realmente muito parecido. Muito parecido, eles deixam isso claro no livro. E a gente vai acompanhando essa investigação dos dois. Acontece muita coisa, se eu não me engano, são 5 vítimas, mas cada uma delas é muito marcante também. E é muito fácil de você se envolver com o mistério, porque é muito bem escrito e é muito bem detalhado, sabe? Eu consegui terminar de ler, acho que em 3 dias, de tão vidrado que eu tava, sabe? O mistério realmente é muito bom. E no fim, a gente descobre quem é o Beyond Birthday, eles dão muitos detalhes. Eu não vou explicar aqui pra vocês, porque é uma história muito boa e eu acho que vale a pena se vocês gostam de Death Note. Uhum. E, ajuda muito a construir essa personagem da Naomi Misora, né? Que ela chamou muita atenção no início de Death Note, só que, devido a ela ter morrido, a gente ficou com esse gostinho de quero mais, sabe? Sim. Gostaria de saber muito mais sobre ela. E, no fim, a gente tem esse livro aqui que é fenomenal. Então, uma indicação que eu deixo pra todo mundo Sim. aqui. Tem adaptação em anime, será? Não Não. tem. Tem? O que é uma pena, porque daria facilmente Caramba. uma temporada curtinha de Não, 10 eu fico surpreso episódios. porque é do Nizioso em tudo que é dele adaptado. Sério? Eu tô até surpresa que essa obra de Death Note não foi adaptada. De que ano é? É de 2006. Mas Foi também tem lançado. Estranho, né? Teve um one shot recente que eles também não adaptaram, né? Teve um Esqueci o one nome. Pô, shot esse é que- muito bom. Muito bom. Que o novo Kira simplesmente vende o Death Note pros Estados Unidos. vende É uma pro história Trump. muito boa também. É literalmente o Trump ali. Mas eu achei legal. Então, tipo, o livro são 2 protagonistas. É o L e a o Beyond... detetive. Sim. Que o L que é o Beyond Birthday. Ah, Isso. tá. Entendi. Que é o entendi. bebê. Cara, nossa, muito, muito legal. Tipo, eu sempre tive essa curiosidade de tentar ver ou tentar imaginar como seria o L em outros casos. Sim. Porque a gente só tem, tipo, ele contra o Light. Kira. E aí acontece o que acontece. Então, não sei, eu pelo menos achei da hora, depois eu vou tentar pegar O pra papel ler dele é também. muito importante também, porque apesar dele, do Beyond Birthday se passar pelo L, o L tem um papel muito ativo aqui ainda também. Então, a gente consegue ter um pouco e descobrir como que ele age realmente em outros casos, né? Ele já tá consolidado aqui como o maior detetive do mundo, e ele age diretamente no caso também junto com a Naomi. Então, a gente vê um pouco dos métodos que ele usava de dedução no próprio Death Note, né? A gente vê um pouco desse modus operandi dele aqui também. Então, Sei. é bem interessante. Ô, você viu que esse livro saiu no Brasil já também? Sim, eu falei... É, pela JBC, né? É, Foi mal. isso. Nem tinha na hora, agora que eu vi a Ah, tá, capa pensei aqui. que, tipo, nunca tinha lançado. Não, ele Brasil. chegou a ser lançado, mas como ele foi lançado logo depois do lançamento, né? Se montando Enfim, quando foi lançado mesmo, no lançamento mundial, esgotou, né? E já faz muito tempo, é de 2006. Por tá, isso que é não. difícil de encontrar Nunca hoje. teve um relançamento. E a JBC não fez reimpressão também. JBC. Vamos lá, né? Vamos lá. Eu Vai quero lá. ler agora. Não, mas eu tenho que agradecer porque pelo menos eles fizeram a reimpressão do mangá, né? Porque eu fiquei anos procurando o mangá também e em 2022 eles começaram a relançar. Ah, Então, da hora. justo. Você comprou por onde? O quê? Esse daqui? Pela Amazon. Pela Amazon? Aham. Ah, tá. Tem coisa em inglês é só pela Amazon. Sim, porque eles fazem importação e tudo mais. Foi bem Bom, tranquilo fazer lá. Uma parada que eu acho muito boa do Nicioso é que ele tem a assinatura dele. Em vez de colocar só o nome dele em escrita genérica, ele sempre coloca a assinatura dele, né? Que é o nome dele com a logo dele. Sim. O cara tem uma logo, tá Aham. ligado? Cara, e essa edição física que eu Ah, tenho, tá, ela é nossa. muito Monogatari bonita. aparece também. Ela é muito bem Caraca. bonita e bem feita. Tipo, Nossa, o material é sim, muito boa, bom a também. textura. Ela aqui. vem com uma capa também, que eu não que trouxe legal. pra não Sobrecapa? estragar. Aham, Ah, sobrecapa. da hora. As artes também de dentro também. Poxa. É, Muito as bonitas as artes, artes. eu preciso lembrar que ela é feita pelo Takeshi Oba. Ou é o Obata. Eu sempre confundo quem é que faz as artes. É o Mas- cara do mangá mesmo, né? Do mangá, isso. legal. E tem algumas ilustrações durante os capítulos. Sim. Algumas delas são mais abstratas e o cara manda bem Mas demais. é né? muito bem feito. É muito bem feito. Ele É, tem tipo, é o simbolismo, né, de Sim. Death Note como um todo. E, tipo, ele aproveita muito dessa estética gótica que Death Note tem. E ele consegue fazer um material muito bem feito, cara. Eu não sei de como esse cara inventa tudo isso. Não sei como tira da Caderninho cabeça dele. igualzinho do Death Note. Eu achei Sim. isso um detalhe Eu achei muito legal isso. Cara, eu amo essa obra. E quando eu li pela primeira vez, eu fui cativado. Já devo ter lido pela terceira vez. Caraca. Sim, eu li muito, cara. Eu li muito, muito. Mas você Então- comprou recentemente, né? Isso daí eu comprei recentemente. Eu comprei edição física recentemente, mas eu li digital várias vezes. Ah, tá. Tá bom pra justo. assistir Monogatari, hein? Que se ele fez uma obra dessa, eu com certeza veria É outras. que né? a obra principal dele é o Monogatari mesmo. Então. A que todo mundo fala. Caramba. Mas e aí, Mari, e você? Mano, eu vou falar de um que eu falei uma vez, mas bem por cima. O Banana Fish. Banana Fish. Eu gosto muito. E a questão do crime dele com a máfia e com as gangues de Nova York são muito interessantes. E o crime organizado, né? Que tem tudo em cima disso. E o personagem não é o principal, na verdade o personagem principal é um fotógrafo que vai pra lá pra meio que tirar foto desse cotidiano dessas gangues. E eles meio que fazem uma parceria com uma gangue que tem o Ash, que é a gente falaria que ele é o segundo protagonista principal. Justo. E ele meio que é
chefe de uma gangue pequena ainda, mas que é muito forte porque eles estão conseguindo muitas áreas muito rápido. E ele é meio que como é que é? Tráfico infantil. Ele veio de um Eita. tráfico infantil. Caraca. E é, tipo, sinistro como é que eles vão mostrando essas coisas de um jeito que você fica em choque. Cada vez que eles vão mostrando cada vez mais desse submundo de Nova York, dessa parte assim, que você fala, cara, por que ninguém resolve isso? Você vê Sim. todo o esquema por dentro dele, é tipo sinistro. E meio que esse fotógrafo meio que não entende, ele meio que se mete no meio de tudo isso sem querer. E ele não consegue sair porque ele quer tentar ajudar o Ash, né, no sentido Sim. assim. Porque tem um cara da máfia que é maluco por ele, assim, ele quer ele de volta, não sei o quê. E ele falando que ele tá brincando com a gangue nova dele. Então, meio que você vê personagens que você conhece. Tem um personagem no primeiro episódio que é uma criança, que o Ash tá cuidando dele porque ele não tem mais mãe, pai, e ele meio que faz parte da gangue. Caramba. Sério, Caramba, ele é tipo o menino de recado ou o menino que avisa as coisas. É o que É o acontece, aviãozinho. geralmente. Exatamente. E ele meio que fala assim, tá chegando gente. Aqui não sei o quê. E ele é o primeiro personagem a conversar com o protagonista, que é o Ash. O Ash não, o Angie, Sim. que é o fotógrafo. E ele meio que, você constrói você fala assim, nossa, que menininho legal. Que da hora, ele vai fazer parte do sei o quê. Ele morre no segundo episódio. Caraca, do Caraca. céu. E é, assim, uma cena chocante. Você tá lá e você não espera isso. Você espera, na verdade, que o Ash vai morrer, mas Caramba. é completamente o oposto. E, assim, Falam muito bem de Banana Fish. é muito bom. Geralmente você fala muito bem. Muita gente fala mais do romance, que quase não sim. tem. A Isso eu acho parte curioso. central é essa parte da gangue e tudo. Cara, as intrigas, como é que as traições. Nossa, as traições, tipo, toque em você, que você Dói, fala né? assim, dói. Você viu o anime ou você também chegou a ler o mangá? Eu tô lendo o mangá, é porque eu quero muito comprar ele físico. Ah, tá. Mas eu assisti todo o anime. E eu lembro, assim, faz muito tempo que eu assisti. Eu não consigo reassistir, eu sinto muito. Sério? Não Você dá. fica muito triste? É muito triste e dá um embrulho no estômago Caraca. quando você persegue Nossa, caramba, surpreendente. Porque a minha visão era, tipo, tinha um aspecto do romance. Eu sabia que tinha uma coisa meio psique, era tipo, dois policiais, sei lá. Porque a capa é um com a arma, né? Uma coisa assim. Sim. Então pra mim sempre foi, deve ser um anime de investigação, tem um romance e o final é triste. Pra mim era isso, assim. Eu conheço muito pouco da obra, mas o que eu tinha em mente era isso também, era essa visão que eu tinha. Mas Sim. a parte central, eu acho que assim, bem legal, que ninguém fala muito, é a parte das drogas. Que Banana Fish, o nome da obra, é uma droga Ah, tá. dentro desse universo. Ele é como se fosse uma heroína muito mais potente, assim, num nível que deixa a pessoa em estado quase de placebo, assim. Ela Sim. não se mexe, ela Vegetativa. não... Exatamente. E é sinistro, assim, porque o Ash, né, que é o dono dessa gangue, é o loirinho, não sei se vocês conhecem. tô ligado. Ele tá na capa. Provavelmente É. já vi. Ele é sempre o da capa. Ele tem um irmão que foi pra guerra e acabou meio que sofrendo um ataque de umas pessoas que acabaram colocando nele meio que o Banana Fish, que é essa droga. E ele ficou louco, tipo, ele matou ele tava dentro, tipo... Eu não lembro o contexto, mas eu lembro que eles estavam numa guerra, que o irmão dele foi pra esse exército, assim... E ele ficou louco depois que injetaram essa droga nele, que ele matou toda a equipe dele, assim. Caraca. Caramba. É sinistro. E meio que o Ash nunca descobriu por que ele fez isso. E meio que ele tá escondendo o irmão dele pra ninguém descobrir sobre essa droga. Sim. E meio que essa droga vem à tona de novo e começa todo esse negócio, tipo, quem que tá fazendo a droga? A gente tem que parar quem tá fazendo isso porque o irmão dele meio que tá naquele estado. Imagina Sim. outras pessoas literalmente surtarem e matarem um monte de pessoas sem sentido nenhum. Então, Então não é uma droga anestésica, é realmente uma droga que deixa você surtado. surtado e depois. E meio que, tipo, a pessoa fica viciada naquilo. Tanto que quando eu acho que eles acham um pacote, o irmão dele levanta e, tipo, eles ficam em choque. É uma das Caraca. cenas mais chocantes, assim. Tem a parte do romance, mas ela é muito rasa, Sim. assim. Sério? Então não é o foco mesmo Não é o foco. da história. Assim, tem os o Angie e o Ash, eles são meio que, tipo, esse casal. Só que as partes em que eles são um casal é pra meio que ajudar nos planos. Então tem a cena da prisão, que é a mais famosa, que eles se beijam. Ele literalmente tem como se fosse uma cápsulazinha dentro com uma informação pra ele ir em um lugar, porque ele tá Caramba, preso e eles não caraca. podem ser vistos falando. Sim. É, tipo, sinistro essa obra. E, mano,
Pode. Uma coisa só que eu ia comentar, parece que o mangá foi feito por um período grande, não foi? Demorou pra ser concluído? Porque a arte da autora eu tô vendo que muda bastante, cara. Sim, e é sinistro porque acho que se passa nos anos 90 a história, só que na adaptação pra anime se passa nos anos 2000. Ah, eu lembro que você comentou isso em algum Isso é outro bem episódio. legal. E é interessante dizer que o mangá ele foi feito de 1985 até 94. Isso. Nossa, é bem antigo. É. Caramba, você criava, tipo, anos 2000, anos Não. 2010. Sim. até. É tipo sinistro, assim. E é uma mulher, inclusive, que escreve. Sim, é a... Cadê o nome dela? Akimi Akimi Yoshida. Yoshida, isso. E eu não sei muitas obras dela. Essa daqui é a que mais me marcou. O box desse negócio é incrível. Eu vi aqui, é muito bonito É mesmo. muito A arte dela é É, fenomenal deve ser também. provavelmente a maior arte obra dela, né? tem uma certa influência de Gundam, principalmente, do character design. Sério? Inclusive, o Ash é muito parecido com o Char. Muito parecido com o Char de Gundam, que é um vilão principal de Gundam. Ele é muito parecido mesmo. E eu sei que os japoneses, principalmente nos anos 80, meio que mataram pelo Char, então faz sentido. Caramba. E é o Mapa, o estúdio que tá responsável. Ah. por Ô, isso. louco. É Ô, louco. muito bom a animação. Tipo, as cenas de ação e as cenas de traição, tipo, são o ápice, assim, que você fala, cara, a E é animação. um anime curto, né? Não são, tipo, 24 episódios? São 2 temporadas, eu acho que de 20... Não, de 24 episódios. Deve ser mais ou menos. Eu sei E que essas 2 temporadas chega a finalizar a obra toda? finaliza e legal. você fica em depressão profunda. Porque, assim, É. tudo escala pra um final triste. Sim. Mas, assim, você tem esperança ainda que vai ter Uma resolução boa. uma resolução boa, que tudo aquilo vai mudar, tudo. Mas aí você percebe, tipo, ainda tem a questão da gangue, alguém maior da máfia vai ficar no lugar do outro cara. Nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. E é um ciclo que meio que, ao mesmo tempo que não ajuda as pessoas lá dentro, ajuda outras. Então, meio que, tipo, outras pessoas entram nessas gangues pra meio que ter uma chance de viver. Porque Caramba. elas não têm outra chance. Tipo, pessoas que eram viciadas e não são mais, elas meio que entram porque eles viram esse aglomerado. Eles protegem Sim. pessoas de outras gangues que Sei. querem matar, assim, um motivo aparente. Tem várias coisas. Isso é uma coisa muito interessante de você entrar, como se você entrasse dentro desse mundo de Nova York meio sombrio. É Sim. bem interessante, eu acho. Caramba, tipo, é bem mais desesperançoso do que eu tava imaginando, pelo É. menos pela Também. sua descrição. Verdade. Fiquei com vontade de ver. é muito bom. Eu também. Eu tô com vontade faz tempo. Eu tô ligado que é um mangá clássico que eu tinha vontade de ver, já, tipo, ler. Só que eu sei do anime também que falam que é muito bem, muito bom, principalmente você falando bastante. Sim. E aí eu coloquei na minha lista, sabe? Um daqueles animes clássicos que eu coloquei pra ver, que já virou meio clássico moderno, né? Sim. Então tá lá junto com o Wolf's Rain, que eu tenho que assistir, eu tenho que terminar Cowboy Bebop, que até hoje eu não terminei. Por favor, termine. Então, eu adoro Cowboy É Bebop. muito bom, né? Mano, é complicado, porque tem uns animes que eu gosto pra caramba, mas eu nunca terminei. E é curto, velho. Cowboy Bebop é muito Sim. curtinho. Então, eu sempre recomeço a ver e eu paro no episódio 7 ou 8. Alguma coisa na minha vida sempre acontece, Nossa. que minha rotina muda e Cara, eu paro de ver. Mas eu vou falar pra você, João, que Cowboy Bebop, eu achei que eu tinha terminado há muito tempo atrás, mas eu não tinha Como terminado. assim? É porque eu tava assistindo por um aplicativo criminoso aí. Diferente. Aqui pode, hoje pode pode, falar. Pode falar. Tem na Netflix, gente. Então, mas eu não tinha Netflix na época, entendeu? Então eu tive que achar meios alternativos. Só que os episódios estavam bagunçados por algum motivo. E eu, tipo, pra mim... Então você viu fora de ordem? Eu Então. vi Caramba, fora de coitado. ordem. Nossa, imagina, Pior que- o que tá acontecendo aqui? Então, aí, recentemente, acho que ano passado, eu terminei de assistir tudo na Nossa, Netflix. por que ele tá caçando a feia agora? Eles não eram amigos? Então, sim, exatamente. E eu fiquei surpreso com o storytelling, cara, porque apesar de ser episódios muito... É episódico, né? São episódios episódicos, sim. Mas no fim, eles vão pra um lugar muito específico, sabe? Que tá caminhando desde o primeiro episódio do anime. Então, cara, é uma obra fenomenal. Eu fiquei apaixonado. Dá pra E fazer um vídeo, assim. Dá, só eu faria assim, fácil. Cowboy Bebop. Eu amo Cowboy Bebop também. Ó, o próxima temporada. Essa temporada vai ser Evangelion, a próxima é Cowboy Bebop. Sim, verdade. sim. Sim. Aí eu já reassisto. Mas é uma assim, coisa eu muito lembro. dos autores de Cowboy Bebop, porque Simon Shampoo também tem esse lado. Tipo, tem. é um grupinho meio disfuncional, você não sabe o passado deles, então você vai entendendo eles com o decorrer dos episódios. E, tipo, Sim. são histórias isoladas, tanto que tem episódios de terror, né, em Cowboy Bebop. Sim, tem, muito tipo, bom, coisas, inclusive. Tem uns muito Tem diferentes. muita coisa de crime também. Sim. É que, Sim. mesmo sendo sci-fi, a gente esquece isso. A gente citou sem querer aqui, tá, gente? É. Mas tem a questão que nos primeiros episódios tem o cara que tá traficando aquela droga que deixa ele super rápido, então é que ele usa no Verdade. olho e tal. Sim. E ele tá tentando fugir, porque naquele local, naquele planeta, ele é criminoso. Só que se ele Isso. sair da fronteira, ele consegue sair. É meio que tem um Bonnie Ele é Clyde com a mulher policial, ali. alguma coisa Isso. assim? O quê? Eu não lembro se ele era policial. Não, esse cara, ele era um bandido mesmo. Ele era Ah, tá. eu acho que era assassino, alguma É, coisa tanto que eles assim. são caçadores de recompensa, Isso. né? É Eles isso que eu vão- queria lembrar o que eles eram. Ah, tá, o Spike que você tá Esse- falando. Ah, Você tá Body falando do Hunter. vilão. Não. Ele é um caçador de recompensa e ele recebe. E, tipo, e nesse mundo é normal ser caçador de recompensa. Eles, tipo, recebem lá
a foto de um criminoso e tudo Sim. mais, ele vê a quantidade de dinheiro e vai atrás. Tem até na TV o pessoal anunciando. Sim, e tem todo um showzinho pra É, anunciar. É muito. Não, é muito doido a loja de Cowboy Bebop. É muito Nossa, cara, legal. eu tenho vontade de reassistir Cowboy Bebop. Nossa, Tem é um uma obra filme, né? fenomenal. Tem um Tem filme um também. Falam que é o Tem. melhor Falam filme. falam tipo que é assim. muito, muito bom. Nossa, mano. não Tem um sabia. filme. Eu fui Eu ver vou no assistir. Spike o filme. Inclusive, o filme é o único que tinha dublagem completa e tal. Que é o Depois Graham dublaram Briggs, anime. né? Caramba. É, o Briggs dubla o Spike. Nossa, no Nossa. filme. Pô, Eu o do vou filme, assistir. você assistiu o filme? Cara, eu Não, vi né? cenas dele. Ah, não tá. vi. É que eu acho que o do filme é a cena que tem a luta do... Da vassoura? Da vassoura. Ai, É, muito essa cena eu vi, boa. essa cena eu vi. cena da vassoura Essa e cena eu já tal. vi. Mas, Meu nossa, sonho é animar essa mano, cena. é surreal. A coreografia do Cowboy Bebop é tipo uma das melhores coreografias que eu já vi em qualquer anime. eu acho tão da hora que é um bagulho meio retrofuturista, assim, Sim. espacial, mas o Spike luta Kung Fu. Eu acho muito bom. É, que isso, ele foi cara. inspirado no Bruce Lee também. Sim, Ele faz- Sério? é, Que legal. Ele faz certos Ele faz movimentos voar, tem umas que... artes tipo, marciais, assim, ele faz aham. E a um joguinho de estética cintura. do anime também é fenomenal, né, Cara, eu cara? adoro o Sim. Spike. Ele é Sim, muito bom. ele é E a muito Faye bom. também, eu Incrível. adoro a Faye. Também. Sim. Não, a história de todos os personagens são muito boas. Muito. Da Fê é, tipo, muito impactante, é melancólica. Não Cara, tem vocês ninguém me ali que... hyparam. Eu vou maratonar Evangelho e vou terminar o Cowboy Bebop, porque eu já gostava muito. Vamos fazer isso, então, vamos fazer isso. Tipo, falaria um episódio fácil aqui só de Cowboy Sim, Bebop, é muito bom. Fácil, justo. Sim. Mas então, acho que eu vou fazer a minha recomendação. No caso, não é uma recomendação, vou falar mal de uma Porque, coisa. meu Deus! Eu queria só Uma abrir um não parênteses. recomendação. Eu queria abrir um parênteses, você vê claramente como metade do grupo tava preparado e consegue falar muito mais em ordem as coisas, tipo a Mari e o Kawan, e eu e o Arthur só dropando coisa aqui, sabe? Que vem na mente. Mas é o Eu nem falei equilíbrio. direito, eu nem falei direito do ser o Born, eu só dropei a fase do Garfiennes É que aqui. senão o Cauã não fala, mano. Não, eu tô falando que eu me perdi porque eu não tenho uma pauta, eu só fui falando Não, que eu eu tenho lembrava. várias coisas em mente. Eu tô indo pelo feeling. Tipo assim, eu vou falar. Eu acho que a Mari gosta muito. É um anime. Great Pretender. The Great Pretender. Era quase que eu ia falar, ainda bem Mano, que você falou. eu não gosto. Tipo assim, beleza. Não gosta de Great Pretender? Não, eu assisti tudo, é Sai da divertido. sala. Mas, mano, Eu vi o não primeiro é, arco só, eu não vi é o uma primeiro boa, arco. mano, não é uma boa história de crime. Eu acho que eu acho mal É mais de feito, mano. trapaça, né? Ah, mano? É, tá, mas sim, tipo eu assim, entendo tudo isso. bem. Ele tipo, trapacenta no roteiro, É vocês é não tão trapaceiro, entendendo. mano, mas ó, vamos lá. Eu vou spoiler a coisa de The Great Pretender. então Ô, eu não se vi você ainda, não eu terminei ainda. Eu não Não. terminei ainda também. Não, paciência, se ferraram. Caraca, como assim? Não, mas tudo bem, Arthur tanto vai cometer faz. Qual que é o tanto faz, arco? Não, vamos começar pelo. Vamos pelo começo. A Mari muito, Não. muito Ó, pistola, vamos cara. lá, vamos Não, lá. eu vou defender aqui, A vai. premissa de The Great Pretender, você tem um protagonista, ele acaba se inserindo numa situação que envolve criminosos, e tem um cara que é um trapaceiro. E ele acaba querendo, tipo, meio que, vamos dizer assim, afiliar o protagonista com ele pra fazer parte das trapaças, esquemas dele, pra falar O assim, moleque, Charles Emanuel que dubla. É, Só só assim, pra mano, lembrar. você tem talentos, tá ligado? Então vou te chamar pro meu grupo. E aí, beleza, ele se insere nisso, aí é um mafioso, né, de fato, no primeiro arco. É, sim. É uma gangue organizada. Sim, sim. E aí você tem ali dois personagens que estão do lado E do finge que ele protagonista. criou uma droga nova, né? Pra deixar o cara É loucão e eles É, fingem. Nossa, Tipo, mano, ele muito fala bom. um É bolão. e ele estuda, e tem um É. cara meio que de olho nele, alguma Sim. coisa assim. Mas aí tem dois, tipo, é o loirinho, né, que é o chefe da gangue, e tem outra mina, né? Sim. Inicialmente são só eles dois. Que é a maluca. Que depois ele tem um certo romance, né, com o protagonista. Entendi esse romance. Eu achava fofinho, eu achava uma parte fofinha. Mas aí, beleza, aí a gente tem o primeiro arco. Tá, a gente estabeleceu os personagens, Sim. Não, tem de ali cabelo aquele curto. contexto. Ah, tá. Aí tá, Eu não nossa, lembro do loirinho, não lembro Ah. dele. ok, vamos trapacear esses criminosos. O que acontece no final do arco? Você tem os dois personagens que afiliaram o protagonista sendo fuzilados até a morte. E aí você Ah. fica tipo assim, mano, como é que pode, tá ligado? Tipo, quebra muita expectativa. Os dois são Caraca. fuzilados até a morte, você fica tipo assim, mano, esse anime aqui é outras ideias. Porque você fica tipo, beleza, tão passando a perna, é coisa simples. E aí o anime solta um tom de tipo, não é tão simples assim, sabe? O que eles fizeram tiveram consequências e custaram a vida dessas duas pessoas. Tanto que o protagonista fica muito mal com isso e tal. E aí, beleza. Nossa, fiquei muito impactado, achei muito, muito bom. Passam uns 2 episódios, era tudo mentira. Era tudo mentira. Ah, caraca. Então, assim, o anime mostra você, dois personagens que você, tipo, se apegou, sendo fuzilado até a morte, pra depois falar, não, na verdade a policial também fazia parte, pegadinha! o mafioso tava sendo Tá, enganado, isso é jogo baixo a também. pistola tava mas com isso daí eu coisa... acho a graça, cara, porque tá trapaceando em cima de você até. eu acho tá dentro que da proposta deixar do Não, mas anime. então, pensa assim, Sei vai, lá. é um anime com, 24 episódios. Esses são os primeiros 6. Eu vi o primeiro arco só, então. Então, assim, é esse. então, exatamente, por isso que eu sei que eu posso falar. Tipo assim, o Esse aí eu anime, posso. ele, tipo, joga a barra lá em cima e, tipo,
destrói sua expectativa. Só que ele faz isso no primeiro arco. Então, assim, se eu vejo 2 personagens sendo fuzilados até a morte e eles podem ressuscitar, o que eu vou acreditar desse anime? É. O que eu vou olhar pra isso e falar assim, nossa, é verdade, agora esse personagem morreu, né? Mas Tipo, que é graça, tá ligado? Porque o bagulho de crime, o cara morreu e voltou. E você fala, não, como assim voltou? mas depois, tipo, depois É que eu perde não sei se, impacto. eu não sei se continuam fazendo bem isso depois, mas no primeiro momento eu acho de boa. O problema é ficar fazendo direto. Eles tentam emular, eles Gente, tentam emular depois, mas pro arco final. Mas eu acho que deixar o protagonista, né, de fora disso, eu acho meio que chato, assim, no sentido, porque parece que ele é o mais enganado de todo o negócio. Sim. Verdade. E meio que você fica tipo, mas vocês já confiam nele? Ele conhece vocês, ele conhece a história de vocês, pra que vocês estão fazendo isso? E no final você fica tipo, No vai dar tudo quarto certo, arco. sabe? Vai dar Sim. tudo certo, porque eu sei que o roteiro vai dar um macete. reviravolta. Sim, e aí, tanto que no arco final, eles fazem toda uma construção pra também Ah, tentar é. criar uma situação parecida. Só que você fica tipo, beleza, até tem um impacto emocional ali na hora e Uhum. tal, mas no final dá tudo certo. E, mano, eu acho que no anime, pelo que eu me recordo, porque ele tenta ser meio tenso às vezes, né? Ele tem uns momentos mais sérios, Sim, tanto que, né, os caras, um monte de sangue lá, os personagens tomando bala. Mas ele fica tipo, ninguém morre no anime. No final, todo mundo Não fica vivo. Tem um flashback de um dos protagonistas que, tipo, o background dele é o fato da parceira dele ter morrido. E aí, no final, a cena pós-crédito é falar, ela também tá viva. Ah! Não tem Inclusive, ninguém morto. Vai ter um Caralho. filme dela. E eu Vai. fiquei tipo, mano, Acaba, pelo amor de Deus. acaba. Então, Ninguém assim, morre. tipo, The Great Pretender, pra Cadê, mim, assim... cadê a GG, mano? Cadê a GG pra A Gege também intervir? deixa todo mundo vivo, mata só o Gojo. Verdade. O Gojo e o Nanami, né? E o Nanami. Mas pra mim é isso, tipo, eu acho... E o Choso? Eu acho que é uma obra que E o cara dos tenta ser, mas não A consegue. animação é perfeita. Naquelas... Lembrei do Voice Makers fazendo Mas você isso. gosta bastante, né, de The Great Pretender. Eu gosto mais pela animação, mas se você pegar isso, realmente eu fico meio puta nessa Aham. parte. É, a animação é muito bonita, nossa, tipo, o Sim. céu meio roxo e tal, é Verdade. muito lindo. Mas assim, essa questão do roteiro que nem você falou, ai, vai dar tudo certo no final. Meio que eu ficava tipo, legal, mas. E aí? É, eu não tinha muito apego Qual foi? emocional, eu não precisava ficar tenso, sabe? E assim, eu acho que The Great Pretender tenta ter um toque Cowboy Bebop, porque você tem esses personagens que você não conhece, você Tem não sabe. envolvidos, não tem? Não sei, Se acho pá. que não faço ideia mesmo. É que eu sei que eu só sei. Mano, a única coisa que eu sei de Great Painter da Steph É o design. é o character designer que é o Yosuke Sadamoto, É. que é o cara de Evangelho, só isso. Ah, tá. Mas não sei confirmar isso. Mas, tipo, tem um aspecto que, assim, você tem esses personagens, você não sabe o background deles. É, e cada Isso é arco, introduzido. né? Cada arco você vai descobrindo um pouco sobre eles. Então, é bem delimitado, vamos dizer assim. Cowboy Bebop não é tão delimitado, mas eu uso meio esse artifício, sabe? De você estar com esse personagem e você vai conhecendo no decorrer da história. E, mano, é aquilo, Cowboy Bebop. Eu ouso comparar com um dos melhores animes de todos os tempos. Mas Cowboy Bebop, por mais que você tenha coisas muito episódicas e arcos muito fechados, você mesmo assim, você sente o desenvolvimento da relação dos personagens. Sim. Então você percebe o apego que eles têm um pelo outro, como uma equipe eles vão se unindo mais, ou eles vão se afastando, né? Conforme Também. as tretas for rolando. E é muito natural também, né? Porque a gente Sim. tem a sensação de que, tipo, nossa, eu tenho uma equipe aqui, virou minha família, mas não que isso signifique que a gente vai ficar junto pra sempre, né? É, Tipo, tem essa nossa. visão também, é algo muito Então, natural. Tem um desapego ali no O meio. Great isso. Pretender não faz isso. Não Toda tem- hora é. ele tá puto com o mesmo cara até o final do Parece arco. que reseta. É. Toda hora reseta. É. Mas não tem uma progressão. Então, assim, deixa aqui minha não recomendação pra. Mas os Mentira. personagens são muito bons. São carismáticos. Sim. A animação é a muito boa, a estética é animação muito também. legal. Eu vi principalmente por causa da animação. Eu esperava até mais, porque falaram tanto, mas pra mim é mais a direção de arte. Eu não vou nem dizer que é a animação que me cativou, mas sim a direção de Sadamoto, né, arte. amigo? Sadamoto. Mas É o pai. a opening... Não é a opening, a A ending. Ending, que é a música do Fred É a Mercury, música né? do Fred Sim. Mercury, pra mim, isso me ganhou. Isso já valeu. Você disse que tem a ver uma coisa com o gato dele, né? Ah, também? sim. O clipe do Great Pretender é meio que, tipo, uma paródia dessa indie, porque é os gatos dele, do Fred, no lugar do Fred. Isso é Caramba. demais, muito bom. É muito bom. Ó, eu pesquisei aqui, o escritor de Great Pretender só fez Great Pretender mesmo. Graças a Deus. E o mangá de Great Pretender, ele também escreveu. Eu queria comprar, E só que eu o- fiquei muito assim. O diretor, ele... Não tô achando aqui trabalhos muito de direção dele. Ele fez alguns aqui, tipo, 91 Days, não conheço esse anime. Se é... É bom, mas eu não... Ele foi diretor principal, parece. Dededen também foi, ele não conhecia esse anime. Fantastic Student, ele também trabalhou alguns episódios. Tem Great Pretender aqui. Guilty Crown, ele fez um episódio como storyboarder, que é um anime que eu gosto bastante. Não é um nome muito grande, né? Vamos então, dizer assim. tô descendo aqui pra ver se tem alguma coisa mais... Lupin, ele trabalhou, mas também em um episódio só. Tá. Tá. Tananã. Hirori Kenshin, ele foi diretor de alguns episódios, parece. Leia um sorvete serial killer. Assim, não saiu, será que já saiu quando não saiu esse episódio? É.
E é Fica o isso mistério. só que ele fez, tá Ah, ligado? pode crer. O diretor também. De qualquer forma, vamos lá, Cauã, manda sua recomendação aí. Bom, eu vou lançar a última. Eu tava muito em dúvida sobre qual eu ia fazer, porque eu trouxe 3 livros, né? Death Note, Sherlock Holmes e Ed Gein. Eu acho que eu vou comentar mais Sherlock Holmes, porque eu acho que Sherlock Holmes é um obrigatório pra todo mundo, tanto a série quanto Sherlock o livro Holmes. em si, né? Do Arthur Conan Doyle, porque eu acho que é um clássico essencial que todo mundo devia ler pelo O menos cara uma vez tem na vida. Conan no nome, você acha que ainda é foda? É, então, né? Tem que ser, meu, tem que ser. E eu vou dizer que eu fiquei muito triste quando eu descobri que o Sherlock Holmes não era de verdade. Eu achei Não que ele era uma pessoa real. É, eu queria muito que ele fosse uma pessoa real, mas ele não é. Ele é um Mas- servo de Fate, tá? Isso já conta muito. Mas desde criança eu sempre fui muito cativado pelas histórias do Sherlock Holmes. Eu tenho mais outros 2 livros dele em casa. E eu gosto muito de acompanhar esses livros que acompanham casos mais longos, em que o Sherlock vai descobrindo aos poucos e no fim a gente tem, tipo, uma super resolução, sabe? Eu acho que ele foi um precursor desse tipo de mistério também, né? Tem muitas obras não existiriam sem Sherlock Holmes. E eu acho que uma obra que fez esse trabalho muito bem foi justamente a adaptação com Benedict Cumberbatch. Da série da BBC, né? Sim, é o Sherlock que- só, né? O nome é. da série. Que é, quando eu assisti, eu tinha lido os livros, já era apaixonado pelo personagem. Mas depois dessa série, cara, é impressionante como eles conseguiram adaptar de uma forma tão moderna e boa, assim. Ficou uma série de extrema qualidade. Os roteiros desses... As mortes mano, dele, tipo, é sim. sinistro. Mas eu já ouvi Cara, falar é que as 12 últimas fenomenal. temporadas são um pouco mais fracas. São mais fracas, mas tem episódios ali que, Mas tipo, ainda são vale boas, muito a né? pena acompanhar. Vale Tipo, muito. cai, mas não fica ruim. por Isso, exemplo. isso. Ah, tá. E depende muito também do mistério que o Sherlock tá investigando, né? Tá. E uma coisa que salva muito também é a dinâmica dele com... O Holmes. Hã? O Holmes, Holmes. Sherlock e o Do Holmes. Do Holmes com o parceiro Holmes. dele. Esqueci o nome do cara Eu também. esqueci o nome do cara, meu. Que saco. Watson. Ah, boa, Watson, boa. os melhores amigos. cara- Meu Deus, eu fiz Meu um pai character amado, design gente. deles, eu não lembro. Então, a Watson. dinâmica dele com o Watson é muito boa também, sabe? Então, isso acaba salvando muito alguns episódios que são mais fracos. Porque vale a pena acompanhar pela dinâmica dos dois. E, tipo, você me lembrou agora que realmente as 2 últimas temporadas são um pouco mais fracas, mas tem um episódio no meio delas que é o casamento do Watson. E, tipo, eu não esperava que eu fosse rir tanto em um episódio de uma série de investigação policial, sabe? Cara- É um episódio fenomenal porque o Sherlock tá bêbado. Então, Ah. ele sai falando um monte de merda, ele fala coisa errada. Nossa, é um episódio fenomenal, cara. É muito bom, é incrível. Eu temo, John, não poder te parabenizar. As emoções, e particularmente o amor, são contrárias à pura e fria razão que eu tenho na mais alta estima. Um casamento, em minha opinião, é apenas uma celebração de tudo o que é falso e ilusório e irracional e sentimental neste mundo de moral duvidosa e comprometida. Hoje nós honramos o escaravelho da morte, a condenação da nossa sociedade e com certeza de toda a nossa espécie. Esse negócio agora que você puxou do casamento do Watson, eu não vi a série, tá? Aham. Mas nos filmes do Robert Downey Jr. também tem isso, né? No segundo filme o Watson vai casar. Tem, isso, Nossa, eu não lembro. bem lembrado. Tem isso, tem, caraca. tem os filmes do Robert Downey Jr. também, bem lembrado, João, que eu não gosto tanto, mas eles Eu são também não divertidos. gosto tanto não, mas é divertidinho. Sim, é divertido. É porque Os mistérios são bem foca- fracos, né? São bem Foca em outro fraquinhos os aspecto, mistérios. né, do Sherlock Holmes. É muito tipo, ele é inteligente, mas na hora de dar porrada, tá ligado? Então. Tipo, ele prevê o movimento do inimigo e tal. Teve até umas. Ele é inteligente também nos mistérios, mas o jeito que o roteiro faz não é tão inteligente. Então você fala, tipo, então meio Deus Ex Machina, né? Faz Tipo, parecer que ele é um super-herói, né? então. Tipo, coisa que não acontece na série, por exemplo. Por isso que eu fiquei impressionado em quão bem adaptada ela é. Porque tipo, tem a questão do. Não é mapa mental. O Sherlock na série, ele É tem o uma questão. Império, né? Tem um nome pra isso. Ele, tipo. É Ele, o quarto. é como se ele fosse uma cabeça dentro do cérebro dele, sabe? Sim. Que é um conceito que, inclusive, é abordado no Alan Wake 2. Sim, Detetive. tava pensando nisso. Ela Então. tem esse, tipo, é um quarto de investigação em que ela organiza, tipo, de maneira espacial as informações pra conseguir acessar com mais facilidade. Eu Sabe acho que é uma Sabe técnica quem tem isso comum também nos até. quadrinhos? Recentemente, Tom Taylor colocou que o Asa Noturna tem isso também. Ah, é? Caramba. Ele faz isso também. Então, é porque é um conceito que ele realmente existe na vida real, né? Detetives e psicólogos usam muito isso pra algumas situações. É um método que já foi comprovado que realmente funciona, mas na série, lógico, fica meio fantasioso porque é o Sherlock Holmes, né? Mas é uma alternativa muito Tem boa uma pra... mansão na cabeça dele. Então, Uma não é uma mansão. casa, é uma mansão, E eles meio exatamente. que têm, tipo, outros visuais, né? Tipo, é como se Também, fosse um eles visual exploram clássico. algumas como posso dizer, algumas possibilidades artísticas ali nessa parte de abordar em como ele deduz as coisas que ele vê nos casos e tudo mais. É uma maneira muito interessante. Eu tô falando muito da série aqui, mas eu queria recomendar os livros, porque os livros também são muito interessantes. E acho que quando
quando eu era criança, foi uma das coisas que me fez apaixonar também por livros de mistério, investigação policial e tudo mais. Como dá pra encontrar eles hoje, os livros publicados, assim, em ordem? Como você indicaria? Então, isso é meio difícil dizer porque... não sei se Sherlock Holmes já entrou em domínio público, mas eu sei que várias editoras têm o direito de entendi. distribuir. Então, cada editora tem o seu formato e tudo mais. Não são livros difíceis de encontrar. Tipo, eu lembro de ver muitas vezes na Eu biblioteca. também. Sim, É por isso que eu fico confuso até, tá ligado? E Sherlock acho que Holmes é só- fácil acesso. Tipo, se você for Sim. numa biblioteca ou numa livraria ou num shopping... Você muito provavelmente vai encontrar. Vai encontrar, sim. É só você perguntar pro vendedor que sempre vai ter um. Só vai mudar a editora que tá publicando, eu acho. Exatamente. Eu vou recomendar aqui o primeiro, que eu tô pesquisando o nome aqui porque eu esqueci, mas é o Estudo em Vermelho, o Caso em Vermelho. Eu não... Deixa eu ver aqui, eu achei não, a capa. sim. Sim, Cauã, entendo. É isso. Mas uma coisa que eu acho bem O interessante Estudo da em Vermelho. série Hum. é que eu lembro dos meus pais, mais ou menos. Eles sempre que lançava lá fora, eles baixavam pra assistir. Tipo, era um sério? evento. Caramba. Porque os mistérios eram realmente... Deixavam um muito gancho, bom, assim, que sim. você ficava louco. E eu lembro do vilão principal. Eu não... Também, que é o Quero- Moriarty, se eu não me engano. Moriarty. Sempre é Fala- o Moriarty. Ele tá em cima do Sherlock, né? Na primeira temporada. Falando que, tipo, ele é um puta de um vilão Ele mesmo. muito assim. bom. Desde os livros já tem uma questão assim, é o Tem. Nemesis clássico do Isso. Sherlock Ele é o Holmes. padre do Fleabag, né? Sim! Ele é o padre do Fleabag, ele tá em All of Na Us série, Strangers. gente. Sim. Não nos livros. Sim. E, cara, os episódios finais da temporada, quando encerra a série envolvendo o Moriarty, é muito bom também. Mas, enfim, faz muito tempo que eu assisti, eu não lembro muito bem. Uhum. Isso, voltando à questão dos livros, eu recomendo o Estudo Vermelho, porque é onde o Holmes conhece o Watson. Então, ali legal. é o começo da dinâmica deles. E, depois disso, um dos meus casos favoritos é o Cão de Baskerville. Que É bem famoso. sim, bem nossa. famoso também. Sim. É muito bom, o mistério é sensacional. E eu acho que ele foi muito bem adaptado na série também. Porque na série vira tipo um episódio de terror, sabe? Porque é um Caramba. mistério que Caramba. eles acham que é algo sobrenatural, porque se passa numa cidade Cada episódio pequena e tudo mais. realmente é uma alusão a um livro? A maioria deles. Tem muita Tá. coisa que a série ela cria também, original da série. Mas ela pega os maiores casos do Sherlock e vai colocando ali ao longo das temporadas, sabe? Uhum. Então a série funciona dessa maneira. E se eu fosse recomendar os livros, eu recomendaria o Estudo em Vermelho, porque é onde o Watson conheceu o Sherlock, e o Cão de Baskerville, porque é um caso que eu particularmente gosto bastante, que é muito interessante também. Ah, da hora. Vocês querem fazer, tipo, só uma rodada rápida aí Menções comentando... honrosas? Menções honrosas, comentando aqui Pode ser, algumas pode ser. séries, filmes, Sim. quadrinhos que vocês gostam? Claro. Começa com a Mari. Comigo? Vai lá, mano. Recentemente eu vi um filme chamado A Armadilha, ou em inglês Trap. Ah, que quero é muito ver bom. esse filme. Cara- É do Shyamalan, né? Sim, e eu M. falei Night assim, Shyamalan. nossa, O cara que eu já cagou sei a Avatar. premissa, o cara é um serial killer, só que escala de um jeito que você fica, mano, E que falando que o legal. filme, tipo, parece divertido, né? Ele é muito engraçado, tem umas partes que é hilária, assim. Mas enfim, é muito bom mesmo. Eu recomendo pra quem quiser assistir. Eu assisti Piratex, mas eu não lembro onde tem. Mas é muito bom. E o diretor aparece no meio do filme, tipo, você Ah, fala, Caraca! Que da hora. é dele que é a Taylor Swift lá do show. Que ele Caraca! Ah. O nepotismo aí. Não sabia. Nepotismo. Mas é bem Parece legal. James Gunn, né? Enfim, pode ir. Bom, o meu eu vou recomendar o terceiro livro que eu trouxe aqui, que é Ed Gein, que é uma HQ que foi distribuída pela Dark Side. É uma edição muito bonita, a arte é fenomenal, ela é feita pelo Eric Powell, se eu não me engano, e escrita pelo Harold Schechter, não sei, provavelmente pronunciei o nome errado, Bem provável, bem provável. mas é baseado em um true crime que influenciou Psicose. Então, Ô, tipo, louco. tipo, ele mostra a história desse caso de um cara que ele virou um assassino. Ele tem a relação da mãe também, que nem tem com Psicose, né, no filme e tudo mais, e no livro também. E ele também era um assassino necrófilo. Então, Eita, tipo, meu Deus. tem algumas coisas bem pesadas aqui. Aqui eles fazem uma vasta investigação sobre a vida desse cara também, então tem muita coisa que eles confirmam depois, que é realmente baseado na pesquisa deles. E, cara, eles realmente fizeram um estudo muito grande desse assassino, eu fiquei impressionado até, mas é tudo muito bem... Mataram pessoas, fizeram coisas na zoeira. Não só isso, esse assassino... Não só isso, vocês fizeram isso? Pra Não. estudar? É que estudar o assassino Não, pra eu tô possíveis zoando. crimes. Eu tô Tipo, falando do assassino. outras Tipo, pessoas. É que não dá pra entender a mente de um assassino. Então, Isso, meio que, sim. tipo, essas coisas da polícia tentar estudar como é que Isso ele mesmo, funciona. Mari, sim. Tipo, dá pra achar outro sem. É uma vibe meio Mind Hunter também. bem Isso, louco. isso mesmo.
E eu ia comentar que uma das coisas que, tipo, de atrocidade que ele fez também é guardar a pele das vítimas dele pra ele se vestir. Ai, Caraca. Então, tipo, isso é um pouco abordado em Psicose também, pra você ver a influência desse caso, né? Foi um caso muito famoso também, é super fácil de encontrar ele na internet, mas essa HQ em especial tem uma, tipo, me chamou a atenção pela arte, né? Então eles contam a história desse A arte é bem assassino bonita. desde que ele era criança, né? Devido a todas as pesquisas que eles fizeram, até o fim da vida dele, o julgamento e tudo mais. Então é uma HQ muito interessante, tipo... maluquice. Meio maluquice, mas é muito boa. E a arte é fenomenal também. Então fica aí minha recomendação. Cara, eu vou lançar uma... Nossa, difícil. Mas eu não vou... recomendação. Mas não, outra não recomendação. Ah, não, lá vem. Eu vou mandar uma recomendação, uma minissérie bom. da Max agora, né? Da HBO, vamos dizer assim. Que é Mare of Easttown. Tem a... Esse que era Pinguim que ele ia falar. Não. Nossa, tem é a, boa tem a Kate recomendação Winslet, que fez o Titanic e tal. Também tem a... Cadê o nome dela? Putz, perdi. A Katie Spey... Calma aí. Que é a que fez Alien Romulus. Ela também tá em Guerra Civil e tal. Sim, tá. muito boa. É uma série na qual a Kate, né? Ela é uma investigadora. Na qual uma jovem grávida acaba sendo morta. Encontrada num rio próximo da cidade. E ela começa a investigar o que tá acontecendo. E aí é uma série muito boa. Ela é bem curtinha. Deve ter o quê? Deixa eu ver. Tem 7 episódios. Mas é extremamente impactante. Foi engraçado porque o Stephen King ele tava acompanhando na época a Sério? série. Tipo, eu posso estar caindo numa fake news muito forte, mas até onde eu sei isso é verdade. Né? Mas ele comentou sobre a série. E ele conseguiu adivinhar quem que matou ela. Tipo, Caramba! ele falou assim, meu palpite, ele soltou no Twitter, meu palpite é que foi tal pessoa. E no fim ele tava certo. Aliás, caramba, O isso é personagem realmente mais muito bom. X. É a lenda, né? Nossa, não tem assim, como. surreal. E também, só porque eu falei mal de um anime, eu vou falar bem de outro, que é Monster. Ok. Monster, Nossa, Que é preciso um- assistir. Que é um anime de crime surreal, sobre ética, moral, valor da vida. Muito, muito bom. Tá na Netflix agora. Também tem umas edições especiais disponíveis, na qual acho que deve ser tipo entre 8 ou 9 volumes, que são quadros. Então você vai É o montando... da Panini, é a edição definitiva da Panini que tá saindo. Sim, que aí você, tipo, compra todos os volumes São e 9, eles na montam, verdade. tipo, uma parede de quadros. Que eles vão se conectando e tal. Muito, muito bom também. Então essas são as minhas recomendações. Tá, eu vou fazer 3 recomendações. Ah, não se aguenta, né? Não, é porque também indiquei só uma durante o programa. Pode- Tem que lembrar. Ah, tá, verdade, justo. verdade. Pra dar o tempo. Eu passei a vez pra Mário, olha só. Enfim, a primeira recomendação, já que eu indiquei algo da Marvel, eu indiquei algo da DC. Gente, leiam Gotham Central, do Ed Brubaker com o Greg Rucka. É muito bom. Nessa história, pra quem não conhece, é uma história de 2005, 2006. Desculpa, a gente não fiz pauta, é por aí. E eles escreveram por 37 edições. E o que é Gotham Central, João? Gotham? Batman? Exatamente. Você foca Nossa, no que dia a dia... Você foca no dia a dia dos policiais de Gotham. Tanto no turno da manhã, do dia, quanto no turno da noite. Legal. Tanto que, no primeiro arco, o Ed Brubaker e o Greg Rucka escrevem juntos. E depois separa. Um cuida do turno da manhã e outro Que da do hora. turno da noite. E os arcos vão variando. É sempre um arco focado em um turno, depois focado no outro. E, cara, essa história é genial, assim. É uma das melhores coisas que já teve da DC, de todos os tempos, assim, facilmente. É muito bom. Eu lembro... Eu vou lembrar vagamente de alguns arcos, assim, porque eu li na adolescência. Mas marcou tanto que eu lembro até hoje dessa história. É um Tanto que arco eu tô- extenso? 38 edições escreveram. Ficou 3 anos, mais ou menos, escrevendo a dupla. Eles já vinham de uma bagagem de escrever coisas do Batman antes e tudo mais. Um escrevia Detective Comics e outro Batman. E depois teve essa ideia que juntaram, né? Foi depois de um arco do Policial Abatido, que é quando o Gordon é baleado. Inclusive, em Gotham Central, você vê que o Gordon tá fora de cena. Ele se aposenta por conta do tiro que ele levou nesse arco anterior. Mas calma, Caramba. gente. Não precisa ler nada antes. Dá pra ler tranquilo. E, cara, é absurdo. Porque eles colocam os vilões do Batman como se fossem... Assim, uns absurdos. Assim, você vê quando aparece o Coringa, por exemplo, é um ápice. Tipo, Ele- ferrou. Ferrou. Ele pega um rifle. O arco do Coringa é maravilhoso, é alvos fáceis. Ele pega um rifle de precisão, fica acima de um prédio e começa a matar a galera aleatória. Caraca, E mano. Gotham fica em choque, porque você não sabe se você vai estar andando na rua e levar um tiro. Sim. E é todo o drama dos policiais tentando correr atrás pra tentar resolver, e o Batman ainda aparece, mas é sempre. Você não vê muito Batman. Então, às vezes, até ele tá fazendo alguma coisa de fundo pra tentar resolver também. Mas você foca no desespero dos policiais e como eles agem, assim. Caramba. É super interessante. Tem até uma parada muito engraçada, que tem uma coisa que a cidade mesmo lá, a prefeitura começa a investigar os policiais de Gotham por estar acumulado com o Batman, que ele é um criminoso na teoria, Sim, né? sim. Na lei mesmo, embora eles apoiem ele.
E aí, eles não podem ligar mais o bate-sinal. Eles contratam uma terceirizada pra sempre que precisar ligar o bate-sinal, a mulher ir lá e ligar, sabe? Caraca. Tem umas sacadas muito Legal, boas, mano. assim. E é maravilhoso, não vou me estender muito, mas leiam Gotham Central. Tem um saiu- núcleo fechado ou os policiais vão rotacionando? Tem um núcleo fechado dos policiais, só que tem gente às vezes que morre, tem personagem que acaba não tendo tanto destaque, mas depois tem. Um foco muito grande pra René Montoya e pro Crispus Allen também, que são dois A personagens que eu René, gosto muito. inclusive, tá na série do Cruzado Encapuzado, né? Tá lá. Inclusive, o Ed Brubaker, que é um dos escritores de Gotham Central, ele é o escritor-chefe do Caped Crusader. Tanto que no episódio mesmo eu citei que tem bastante coisa de Gotham Central, né, na série e tal. Sim. Então é bem legal. O Corrigan também, que aparece no Caped Crusader, ele aparece também em Gotham Central, tem um sim. destaque legal. Tem um arco só dele, que chama Corrigan, que tem toda a Eu não vou dar spoiler disso. Cara, é muito bom. Leiam, Cara. saiu o Omnibus e tem 3 volumes da Panini. A segunda indicação é uma coisa que eu também já falei aqui, que é o Lord Emiloy Case Files. Eu vou indicar o anime dessa vez, mas é uma série de light novels que se passa dentro do Nazuverso, que é o universo de Fate. E, basicamente, ele é o Sherlock Holmes mágico, cara. É bem legal. Já Caramba. que o Cauã falou de Sherlock Holmes, Sim. o Lord Emiloy, ele investiga... Ele é um professor da Torre do Relógio, que é uma torre no universo de Fate que treina magos, né? E tudo mais, um bagulho meio... Não Harry Potter, porque Harry Potter é mais fantástico. No Fate é mais pé no chão. Mas ele é esse professor que ele é um mago de baixa categoria. Mas ele é muito esperto e manja muito de magia moderna, principalmente. Então, ele é também investigador e ele acaba indo pra alguns casos, tudo mais pra resolver. Destaque pro anime, que adapta um dos melhores arcos, que é o caso do trem coletor de olhos místicos. Caramba. Que é um trem onde tem uma questão de olhos místicos. São olhos com poderes especiais, tudo mais. Que quando você ativa eles, tem alguma magia pronta neles. Tem algumas galera que colecionam esses olhos, é bem bizarro assim e tudo Caramba. mais. Tem uma personagem que é a... Qual é o nome? Eu esqueci o nome dela, mas ela veste toda de rosa e tudo mais. Ela é toda esquisita e ela tem um tapa-olho. E ela usa um olho místico que ela roda assim, ela consegue trocar o tipo. Caramba. E a família dela coleciona esses olhos. Então ela tá no trem porque vai ter um leilão dentro desse trem. Ah. De um olho místico específico. E acaba tendo um assassinato no meio do trem, roubam os olhos do cara, a cabeça do cara. Aí já penso que é por conta que pra roubar os olhos. Aí tem Me outro lembrou Hunter personagem. Tem uma parada de Hunter- Parece. Pior que o pessoal já viu comentário que parece bastante, alguns arcos. Eu acho que todo mundo que tem essas novels de magia e tudo mais se baseia um pouco em Hunter x Hunter também. É, até pela questão dos olhos, né? Por causa É, do Kurapika. aham. Se bem que eu acho que é da mesma época, quando surgiu pelo menos no Cara no Kyokai, que é a primeira obra de Fate que cita isso, né? Sim. Mas, enfim, é bem legal, vejam o anime e depois, se gostarem, vão pro Light Novel. E a última indicação vai ser bem mais rápida, que é basicamente, vejam Pluto, no caso. Que é de Monster Boa, também, né? O mesmo João! autor. Exatamente, é do autor de Nossa. Monster. É de do- crime? É de É de crime crime. também. É de crime. É assassinatos de robôs. né? Exatamente. Exatamente. Muito foda. Mas tem um caráter investigativo também? Tem. A gente é acompanha o muito detetive. bom. O protagonista Ah, detetive. não sabia de nada. E eu- Não é o Astro eu Boy. achei Achei que era Astro estranho. Boy, pô. Ah, Tá O Astro tirando. Boy é coadjuvante. Ah, tá. O que é a parte Inclusive, eu achei Entendi. bizarro o Cauã não citar, sendo que ele é apaixonado por Pluto. Eu ia, mas pelo tempo, eu falei, Não melhor deu. não citar. Sim, Só eu sou citar- apaixonado pelo Pluto. Só citar aí, tipo, gente, vejam o anime, eu não terminei ainda, São 10 mas episódios, é muito né, bom. na Netflix. São Muito. 10? São 8, eu acho. São 8 São aí, ó. oito, São 8 episódios. Caramba. Cada episódio eu acho que é um volume do mangá, posso estar errado, Isso. mas já comentei isso. Isso mesmo. E eu acho que são essas indicações, tá, gente? Espero que a gente tenha abordado bastante temas diferentes, obras diferentes de crime aí. Sim. Mas são nossas indicações aí pra vocês darem uma conferida, Sim. basicamente. E o que você falou da sua segunda recomendação, até quero deixar meu descontentamento aqui, porque eu quero mais investigações em período medieval com criaturas fantásticas, tipo lobisomem, vampiro, a lá The Witcher. Porque, na moral, nossa, é uma temática muito da hora. Verdade. Isso, tipo, pô, Londres, investigação. Sim. Eu vou quebrar um pouco esse explicativo, porque o Lord Emiloy é no presente. Ah, É no presente, só que tem magia. tá, ok, deixa quieto então. É fantasia urbana. Tudo bem, aceito. Mas eu acho que é isso, né, gente? Mas alguém quer fazer mais algum comentário? Leia o meu quadrinho. Leia o quadrinho da Mari. Leia o quadrinho Leia o da quadrinho do Mari. Veronês É, também. sim, o Lance também Tem é investigação, bom. investigação. Lulice Prince, verdade. Exatamente. Sim. Então é Eu isso, acho que é gente. isso, gente. Fechamos? Fechamos. Beleza. Meu nome é João Vitor JV. Meu nome é Mariana Mar... Eu pensei que você ia falar com a Marta RP. É, eu fiz propósito pra te bugar. Eu sou o Cauã. E eu sou o Arthur Alves. E é isso, gente. Muito obrigada. Falou. Valeu. Não Tchau. sejam presos, Não por sejam favor. presos. Sim, crime. Não Cometam cometam crimes. A
Garagem da Mãe Joana. Apresentação: Mariana Bauer, Arthur Alves, JV Domingos e Cauã Santos. Locução e trabalhos técnicos: Marcelo Aprilli. Produção: Fátima Farhat, Bianca Heck e Thiago Watanabe. Criação, produção e direção: Fábio Sgroy. Oi, sou o Saul Goodman. Você sabia que tem direitos? A Constituição diz que sim, e eu também. Acredito que até que prove o contrário, homens, mulheres e crianças nesse país são inocentes. Por isso eu luto por você, Albuquerque! É melhor ligar para o Sol.